A experiência fora do corpo, ela pode ser, quando ela é induzida, ela é diferente da quase morte. Porque na quase morte você é passageiro. Você não fala eu quero isso, eu quero aquilo. Você é um espectador. Mostra tudo de luz, tudo mostra pra você. Você só tá vendo aquilo ali. Passageiro da agonia. Ou da felicidade, né? Dependendo de como for. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar de experiências de quase morte, um especial. Você sabe o que é isso? Já teve alguma experiência de bater na trave e quase morrer? Bom, tenho aqui ele que é um especialista, do meu lado direito, Alexandre Pereira. Salve, salve. Prazer estar aqui, Carlos. Satisfação enorme. Prazer é meu. Como que é essa história de quase morte, cara? Explica para quem não entende ainda o que é EQM. EQM é um termo cada vez mais popular. Começou na década de 70 com um livro de um pesquisador americano chamado Vida Após a Vida. Raymond Moody Jr. escreveu. Mas por que é experiência de quase morte? Esse termo ficou popular com ele. Porque se percebe que algumas pessoas passam por algum acidente na vida. Uma queda, um choque, uma parada cardíaca, um AVC, enfim, algo muito grave. E essa pessoa, então, ela tem uma série de fenômenos chamados extrasensoriais ou paranormais que caracterizam a experiência de quase morte. O próprio Raymond Moody, quando ele foi escrever o livro, por que ele resolveu escrever? Porque um professor da faculdade dele relatou uma quase morte que ele passou e depois um aluno dele. Ele viu que ambos tinham ações muito parecidas. Então, alguns podem perguntar, em estado de coma, por exemplo, acontece a quase morte, mas o que é o estado de coma? Alguns podem dizer que é o nada, que é o vazio, que é o... Mas na experiência dessa, acontecem várias coisas que são quase que surreais, assim. Uma primeira delas é a pessoa se perceber fora do próprio corpo. Então o indivíduo, por exemplo, quando ele está na UTI, quando ele está no hospital, de repente ele vê tudo de cima. Ele vê os médicos operando o corpo dele, tentando reanimar. Então a saída do corpo é a primeira fenômeno básico. Que o indivíduo ele percebe que ele se encontra numa condição fora, mas ele está lúcido, ele está raciocinando, Nossa, ele tem emoções. Eu tive uma experiência parecida com isso que você está falando. Eu vou contar a experiência, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like aí, ajude o canal a crescer mais. Chegamos em 100 mil, estamos muito contentes com isso. Agora queremos chegar no 1 milhão. Tá longe ainda, mas vamos chegar. Eu falei, tive uma experiência, não sei, você vai me dizer o que é. Segundo um convidado que eu tive aqui, foi uma projeção astral. Eu estava na cama com a minha esposa, num momento muito ruim de turbulência no relacionamento, e aí a gente começou a pegar no sono, e aí eu percebi, eu tive uma sensação muito clara, assim, muito fiel do meu corpo saindo, flutuando e meio que girando, assim, vendo eu e ela na cama, vendo de fora. Aí eu dei uma brisada ali, entendendo o que era aquilo, e de repente acordei assustado. E aí, você se viu deitado na cama? Eu me vi minha esposa, eu vi o ambiente e via como se fosse uma câmera girando ali num 360. E aí eu acordei assustado e falei para ela, tive uma sensação muito estranha, não sei o que é, mas eu vi nós dois aqui na cama. Ela, nossa, tipo... Ela curte bastante espiritualidade, ela não soube dizer o que era, mas ela falou, isso aí não é tão incomum assim. E aí, anos depois, falando com o Vic Vanilla, ele falou, é uma projeção astral que você teve. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o assunto, mas de leve também. Isso é uma projeção astral mesmo? Isso, exatamente. Toda pessoa que se vê lúcida, quer dizer, raciocinando, com memória, com atividades emocionais fora do próprio corpo, é uma experiência dessa. Ela é chamada também de experiência fora do corpo ou projeção consciente. E é um fenômeno que acontece com a maioria das pessoas. No caso da quase-morte, esse fenômeno ele acontece, mas a quase-morte ele é forçada. No teu caso foi espontâneo. Você estava deitado e simplesmente aconteceu. Você não teve um derrame, você não teve nada que foi agressivo ao teu corpo. Mas tinha a ver com um momento psicológico ali, de brigas e coisas do tipo? Não necessariamente, nada a ver. Uma experiência fora do corpo ela pode acontecer tanto espontaneamente quanto autoinduzida. Então você aplica técnicas para você conscientemente ter essa experiência. Então você pode inclusive planejar. Eu quero ir para a Torre Eiffel, eu quero ir para a Grécia, eu quero ir para inclusive encontrar pessoas falecidas. Agora, para pegar um pouco no caso da EQM,
A pessoa se vê fora do corpo, é o primeiro ponto, tá? Sim. Mas é forçado. O corpo dela foi agredido. Teve alguma trauma, coisa, né? um trauma, traumático. E aí, depois disso, acontecem vários fenômenos que não têm uma ordem lógica, não tem um encadeamento sempre exato. Mas, por exemplo, uma coisa muito comum é um famoso chamado túnel de luz. Então a pessoa vê que ela está passando por um túnel e que no final daquele túnel tem uma luminosidade que ela está alcançando. Eu me lembrei do Ghost, do filme. O cara vai morrer, a luz está lá A luz está chamando. chegando, exatamente. Mas esse túnel de luz não quer dizer que a pessoa morreu, ela está morrendo, mas é uma passagem para um outro local longe de onde ele está ali. Uhum. Nesse processo com ou sem túnel de luz, acontecem outras coisas. Por exemplo, ela pode ter a chamada revisão da vida. O que é revisão da vida? Ela tem nomes como flashback. O filminho da vida que passa, né? É o filminho. O termo técnico é visão panorâmica. Mas esse filminho não é uma coisa que nem a gente está acostumado a ter uma memória nostálgica ou ver uma cena específica. Ele é um fenômeno também extrasensorial complexo que a pessoa vê do nascimento até aquele momento da vida dela. Então, se a pessoa passa por uma EQM que ela tem 50 anos de idade, ela vai ver 50 anos, só que de forma, ao mesmo tempo, acelerada e demorada. O que quer dizer isso? Ela não vai demorar 50 anos para ter a memória, mas ela consegue rapidamente rever profundamente tudo que ela fez, tudo que ela pensou. O nível de clareza que ela tem sobre a vida dela é uma coisa assim espetacular. E nessa revisão da vida, algumas são tão complexas que a pessoa vê, por exemplo, a emoção que ela gerou nas outras pessoas. Então, quando a pessoa foi grossa com outra, ela sente a emoção do outro, sabe? A grosseria. Então, o bem que ela fez para o outro, ela sente a alegria, a gratidão. As emoções alheias, ela consegue perceber nesse momento. Então, a revisão da vida é um fenômeno muito impactante porque ela sabe se a vida dela está dando certo, se a vida dela está indo para o buraco, se a vida dela está faltando algo que precisa, sabe? E ela própria tem a capacidade de ser um juiz muito, vamos dizer assim, sincero consigo próprio. Então é um fenômeno muito impactante. Além da revisão da vida, acontece também pessoas terem a chamada memória de vida passada, que tem um termo técnico de retrocognição, popularmente a regressão. Uhum. Nesse caso, a pessoa também se vê em cenas de vida passada. E quando eu digo ver, não é apenas visual, também vem todo o processo emocional. Ela vê aquele amor de antigamente, vem toda aquela carga afetiva, ou ela vê também aquela morte sofrida que ela teve, vem toda a dor, tudo vem à tona. Muitas vezes são flashes que revelam pessoas do presente, da vida dela, que estavam naquele passado. Então quando a pessoa diz assim, mas então vocês acreditam em múltiplas vidas, renascimentos? Não é questão de acreditar. Esse relato tem no mundo todo de pessoas que passam, mas não é uma regra, mas na maioria dos casos tem algum tipo de memória de vida passada. Mas não é uma visão tipo do espiritismo. É algo que tem análises científicas em cima disso, né? Você fala sobre a quase-morte? Sobre a quase-morte e sobre essas visões do passado. Também. Assim, de vida. Esse do passado ele é muito interessante porque essas visões, por elas serem muito fidedignas, a pessoa consegue buscar e pesquisar. Então, se ela foi, por exemplo, um determinado soldado, ela pode pesquisar a roupa do soldado, a época. Tem como você chegar a conclusões de que aquilo de fato é verossímil, que aquilo aconteceu, não é alucinação. Até vou falar depois por que a EQM não é tida na medicina e na ciência como um processo alucinatório, tá? Mas assim, para dar uma panorâmica dos fenômenos, como eu disse, são complexos, né? Eu sou super leigo, então vamos lá. Até explicar para as pessoas que, claro, assim como eu, são leigas. Então, temos a saída do corpo, temos o túnel de luz, temos a revisão da vida, memória de vida passada. Um outro ponto muito comum é você encontrar parentes que já faleceram. Então, seus espíritos, suas consciências não mais humanas ou extrafísicas de outras dimensões, ela vê aquela tia, aquele avô. Um pai, uma mãe, né, principalmente. Exatamente. Então tem caso da pessoa que revê a pessoa, mas não é só um ver, você toca, você abraça, a pessoa está na sua frente de novo. Então esse encontro geralmente é muito emocionante porque a pessoa não espera que aquele indivíduo específico vai encontrar com ela. Além disso, tem um outro tipo de encontro que é com um chamado ser de luz, que algumas linhas chamam de mentor, de guia.
O termo técnico mais atual é amparador. Então é uma pessoa que ampara nossas dores, que nos ajuda. O termo anjo da guarda ele é um pouco distorcido, porque não tem asa, não tem auréola. Mas por que é chamado de ser de luz? Porque há uma luminosidade. Então é um ser, vamos dizer assim, mais maduro que aquele parente, mais equilibrado, com mais conhecimento, e que muitas vezes impressiona pela radiação de energia que ele joga na pessoa, pelo nível de acolhimento que ele tem. E você percebe que é alguém mais instruído, alguém um pouco mais elevado. E esse ser pode passar mensagens, pode ajudá-la. Muitas vezes é o guia da própria EQM que vai se desenrolar. Então esse amparador pode levá-la, por exemplo, para locais, muitas vezes no final do túnel, ou quando não tem túnel, mas mesmo assim eles vão para locais que alguns interpretam como sendo o céu, ou algum tipo de paraíso. Mas esse local ele não é físico. É como se fosse uma comunidade, uma colônia em outra dimensão. Que não tem não é você ir num local aqui de São Paulo ou numa outra cidade. É um local que não existe fisicamente falando, mas ele é um local palpável. Não é um local da sua mente que você vai até lá. Não. É um local palpável que lá tem outras pessoas, a pessoa interage. Só que essa visão de céu, na verdade, ainda é um pouco empobrecida. Esse local ele é muito mais abrangente. As energias, as músicas que estão ali falam que é uma coisa assim surreal. Eu nunca escutei música, eu tive algumas experiências que eu posso relatar, mas a música dizem que é muito impressionante. Certos ambientes que a pessoa encontra, então a grama parece que é viva. Tem certos locais que são terapêuticos. Esse lugar ele tem a ver com os seus gostos ou não necessariamente? Tipo assim, você é fascinado por futebol. Sim. E aí, nesse lugar tem algo que remeta a isso. Ou que você é apaixonado por praia. Você vai para um lugar que tem o barulho das ondas do mar. Ou não necessariamente? Não, ótima pergunta. Tem tudo a ver com os seus gostos. Uma pessoa que ela é religiosa, ela vê toda a experiência dela tem símbolos e conotações religiosas. Um cientista, a mesma coisa. Um artista, um militar. Enfim, aquilo que você gosta... eles colocam nessa experiência para te deixar em casa, para te deixar, vamos dizer assim, mais afinizado. Então, esse local onde se vai na quase morte, não existe um local único. Na verdade, existem milhares de comunidades e locais. E muitos ficam até chocados. Mas como assim não existe um céu? Existem mais de um? Existe. Tem locais com portões assim gigantescos. Tem locais de colunas gregas. Tem bibliotecas incríveis. Enfim... O local para onde ela vai é muito assim, diferenciado dependendo dos gostos de fato da pessoa. Uma outra característica que tem da quase morte, alguém pode pensar, mas espera aí, a pessoa está vivendo tudo isso, às vezes ela vê o corpo dela ali ensanguentado num acidente, por exemplo, ela fica desesperada, mas não. Uma característica que não dá para dizer, não dá para deixar de falar, é a pacificação, é a paz íntima. A pessoa sente um nível de harmonia, de equilíbrio pessoal assim, avassalador. Então ela sente uma paz que ela fala... muitas vezes ela vê o próprio corpo e ela fica... É como se fosse um sapato, como se fosse um casaco. Tipo, tá tudo bem. Não sou eu, é um casaco que tá ali. Estão socorrendo um casaco. Não há uma identificação, aquele é o meu corpo, precisam me salvar. O nível de paz que a pessoa tem, ela fica num estado de equilíbrio muito forte. Mesmo se a pessoa ainda... acredita que tem muito por realizar ainda aqui nesse plano? Mesmo assim, aí é que entra o ponto. Existem, na experiência de quase morte, basicamente dois tipos de pessoas, grupos de pessoas. Uma dessas pessoas são aquelas que a vida dela está indo para o buraco, ela está errando, está se desviando de onde ela deveria estar. E isso é o que chamam de propósito de vida, ou missão de vida, propósito existencial. Sim, ela está no caminho errado. A pessoa era para fazer uma coisa na vida e está se desviando, e ela se sente tá desviando. A experiência de quase morte é uma espécie de puxão de orelha, ou um chacoalhão que fala assim, fulano, vamos voltar, sabe? Você já viu o que tem na vida após a morte, você viu que você não morre, você viu que você está além do seu corpo, vamos voltar e fazer o que você precisa? Então, alguns até dizem isso. Sua missão não está cumprida, não chegou a tua hora. Eu vivo falando que a frase mais repetida da EQM é: não é a sua hora, você tem que voltar. É verdade. E aí, quando a pessoa está nesse estado de pacificação, ela fala assim: não, mas não quero voltar.
aqui tá maravilhoso, eu tô me sentindo expandido, eu tô mais inteligente, eu tô numa paz incrível, eu não quero voltar para aquela minha vida é muito pobre. As aflições da terra, né? Eu tenho que pagar boleto? Não quero, eu quero ficar aqui. E aí eles falam, não, você tem que voltar e a pessoa volta, ela não tem poder decisório. Mas nesse nível da pessoa voltar com essa consciência de que queria ficar lá. Claro, total. Olha só. Tem pessoas que voltam com raiva, falam, porra, não me deixaram lá, eu queria ter ficado lá. A pessoa fica revoltada. Muitos ficam revoltados com o médico, pô, o cara me salvou, sabe? Tem relatos de pessoas que voltam e ficam angustiadas, brigando com a equipe médica porque ela não queria ter sido salva. Mas não é o médico que fez, é todo um contexto. E existem também outras pessoas que é o contrário, a vida dela está mais encaminhada. A missão de vida dela está mais ou menos bem cumprida. E eles dão a opção para a pessoa, ô fulano, você quer ficar por aqui e morrer ou você quer voltar? Você quer ver o seu netinho crescer? Tipo... Mas assim, se a pessoa escolher não voltar, não é visto como uma pessoa abreviar a própria vida, entendeu? Não é negativo. Quer ficar por aqui? Tudo bem. Quer voltar? Tudo bem. Qualquer escolha que você fizer, tá tudo ok. Tem opção. Tem opção. Pô, esse aí tá indo bem então, né? Então, pra ter opção. Mas é a minoria que tem opção. E quando a pessoa volta, em geral é por questões emocionais e afetivas. É o neto, não quer deixar às vezes, o amor pela esposa, pelos filhos, um projeto inacabado. Enfim, a pessoa tem a livre decisão e ela escolhe voltar. Mas nessa teoria, as pessoas, por enquanto, só estão indo para um lugar legal. E o cara que faz o mal? Tem o outro caminho de que, assim, ó, tô vendo a visão do inferno. Tudo que eu não gosto tá lá. Existe isso também? Não? Existe também. Existe? Só que tem o seguinte, para as pessoas, vamos colocar assim, cruéis, criminosas, mau caráteres, em geral, essas pessoas não passam por experiência de quase morte. Na sua grande maioria. Elas não passam. Já vai direto. É como se fosse um brinde, eu tenho que ter certo mérito para passar por uma experiência dessa. Só que existem casos que a pessoa passa pela chamada, popularmente falado de EQM ou experiência de quase morte negativa. O nome correto é aflitiva ou estressante. Que em vez de ser uma experiência positiva, é o contrário. Ela se vê sendo perseguida, xingada, não tem ser de luz, tem pessoas querendo às vezes ofendê-la. Tem situações que ela vai das trevas. Tem situações escuridão. Que ela vai como se ela fosse para ambientes, mesmo em vez de luminosos, de cidades, ela vai para ambientes tipo purgatoriais, ambientes todos cinzentos, ou como se tivesse uma chuva constante, como se tivesse uma certa energia tóxica no ambiente, sabe? De pessoas gritando, xingando, falando obscenidades. Caos, né? O caos. Então, só que na experiência negativa, ela pode ir tanto para esse processo caótico, quanto para outro que é totalmente contra-intuitivo, que é a chamada dimensão do vazio. O que é isso? Ela vai para um local como se tivesse somente um universo inteiro só com ela. Pensa você no meio do universo, mas não tem nada, não tem estrela, não tem nada. É você sozinho. E é um sentimento de desamparo, de solidão, de tédio tão forte que as pessoas relatam como sendo algo negativo, é um sofrimento. Então você fica naquela dimensão ali do vazio, sem ninguém, sozinho, desamparado. Uma tela em branco. Não, uma tela preta, né? Uma tela escura, né? Essa dimensão ela é escura. A dimensão do vazio ela é escura. É um escuro, é um breu, sem nada. E ela fica ali boiando naquele lugar, lúcida, sem saber o que fazer. O tempo parece que é distorcido também. Ela volta se sentindo muito mal. Tem casos de experiência de quase morte mista, que tem as duas. Geralmente começa com a negativa e depois vem um ser de luz ou um parente falecido e resgata ela daquele lugar, daquele local, daquela situação ruim e leva ela para um local positivo. Então, assim, pensa uma pessoa que tem lá suas crenças religiosas, um ateu, uma dona de casa, que vive a vida dela e de repente se vê fora do corpo, num túnel de luz, conversando com um ser. E outra coisa, conversando telepaticamente, você não fala com a boca. Sim. É pensamento a pensamento. Você está revendo a sua vida, está vendo a vida passada, você está... Então tem tantos elementos que acontecem. Quando a pessoa volta, primeiro, a primeira certeza que ela tem, que aquilo não é alucinação e não é sonho. A maioria volta dizendo assim, o doutor, o fulano, os parentes, foi a coisa mais real que me aconteceu na vida. Mais real. Então a pessoa não tem dúvida, não tem nada a ver com sonho ou com estado febril. A pessoa tem absoluta certeza de tudo que ela sonhou, do que ela vivenciou. Então, como não é um sonho, a pessoa tem certeza que a morte não existe, ela ressignifica a vida dela. E esse fenômeno ele é muito antigo. Pra você ter uma ideia, Platão, na obra República dele, cita o caso de um soldado que no campo de batalha, né, os corpos ficavam ali e de repente
Quando estavam ali queimando os corpos, tinha um corpo que não estava em decomposição, era o dele. Pouco antes ele volta, contando tudo que ele passou, como ele chamou lá no mundo dos espíritos, no mundo dos mortos. Então, esse fenômeno ele é muito antigo. Qual que é a revolução que está acontecendo hoje? Com as melhorias de técnica de ressuscitação médica, os casos de experiência de quase morte no mundo todo estão tendo um boom há algumas décadas. Tipo choque, injeção de adrenalina, essas coisas Sim, do tipo. as cardiopulmonares especialmente, tem a epinefrina, tem vários procedimentos que eles usam para resgatar a pessoa. Então, quanto mais melhor as técnicas de retorno, mais tem pessoas relatando a quase morte. Para você ter uma ideia, no começo da década de 80, eles fizeram um levantamento nos Estados Unidos e a estimativa era de que 8 milhões de americanos tinham passado por isso. Caramba. Há 40 anos atrás. Não é no mundo todo, de americanos. 8 milhões de americanos. Não há uma estimativa global. Até porque quem passa por uma experiência negativa nunca fala. A quem fala positiva já vai ser taxado de louco. Fala, pô, eu conversei com meu avô, ou eu vi uma vida passada, ou eu... Então ele já é meio que tem medo de ser rotulado, tem medo de ser criticado, de ser rejeitado, né? E quem passa pela negativa, então, menos ainda. Se estima que a negativa seja em torno de 10 ou 12% do global. Mas... Qual que é o laudo médico quando a pessoa volta e fala que teve uma experiência dessa? Teve uma parada cardíaca? Teve o cérebro? Como ficou o cérebro? Qual que é o quadro médico, quadro clínico? Então, pela medicina, é impossível ter QM. Eu acredito que eles são bem céticos quanto Totalmente. a isso. Só que tem muitos médicos que estão estudando por quê? Porque eles estão vendo que, primeiro, não é alucinação. Por quê? Porque é a comprovação posterior. Então, para você ter uma ideia, o que mais chama a atenção dos médicos, da área médica, é quando você está tendo um paciente que ele está sob controle no hospital, por exemplo. Então, quando o paciente ele não tem atividade cerebral, quando eles estão monitorando e o cérebro está ali, né, no aparelho está linha, né, não tem nada. Um cérebro, eu sempre repito essa frase para todo mundo que não conhece o tema entender. Quando o cérebro não funciona, ele não funciona. Ele não pode ter alucinação, ele não pode ter memória, não pode ter cheiro, não pode ter audição, visão, nada. Cérebro desligado é zero. Morte cerebral. Não é morte, mas quando a pessoa está enfim, estão monitorando o cérebro, estão fazendo uma pressão cardíaca, por exemplo. Eles não deixam a pessoa, eles dão anestesia, a pessoa está desligada, a pessoa está dormindo, ela está apagada. Sim. Então, naquele momento... Uma anestesia geral, por exemplo. Ela não pode ter nenhum processo desse. Porque o cérebro desligado é desligado, pode ter nada. E aí, nesses processos, a pessoa se vê de cima, por exemplo, ela vê o que os médicos falaram, ela escuta, ela fala os instrumentos, ela vê que alguém que escorregou ali, alguém que deixou uma xícara de café esquecida não sei aonde. Quer dizer, não foi uma viagem da mente dela, né? Não, e ela volta e o médico fala, peraí, como é que você sabe disso? O que te contou? Mas... Então, o que ela fala não é um negócio desconexo, sem razão. É completamente conectado. Um exemplo recente que eu estou gostando de dar é que um dos amigos nossos, chamado Djalma, ele passou por uma experiência de quase morte, que ele teve um acidente de moto e ele pegou uma bactéria muito agressiva e ele entrou em estado de coma e a mãe teve que decidir amputar a perna para não matá-lo. Sim. Ele tinha que amputar e ainda assim com risco de vida. Ele saiu do corpo, viu tudo que estava acontecendo. E ele, na época, ele era militar, ele foi para uma base militar. Então, havia um rodízio de pessoas que atendiam ele, ele estava em coma. Ninguém queria que ele acordasse na sua vez, porque ia ter que responder, falar para o cara que estava sendo amputado, tinha amputado. Enfim, e não queria no seu próprio turno, ninguém quer complicação. Então, era um rodízio de pouco em pouco tempo, as pessoas ficavam ali rodando. Só que quando ele viu tudo, quando ele voltou da quase morte dele, ele acoplou com todo o hospital. Ele sabia quem estava ali, o nome de todo mundo. Os caras que estavam na sala, ele sabia quem tinha cachorro, quem era casado, quem tinha filho, sabia tudo. Aí ele voltou pro corpo e falou assim, ô Barreiros, ele acordou, o cara, mas que você sabe meu nome? Barreiros, vem cá. Aí quando ele foi contar da perna, ele falou, não precisa falar não, eu tô sabendo da minha perna, tá tudo certo. É o seguinte, eu quero falar com a minha mãe. Ela falou, não, ela tá aqui que era hospital militar, como ele era militar. Não, ela tá aqui. Não, eu sei. Liga no ramal tal, que ela tá no ramal tal. Pô. Ligou no ramal. A galera em choque, como esse cara sabe dessas coisas? Exatamente. E outra coisa, depois que ele teve a quase morte dele, ele ficou tendo experiências fora do corpo espontâneas. Mas aí não tinha nada a ver com a IQM. Ele tinha tido a experiência dele, encontrou seres de luz, conversou, tem um monte de coisa. Eu tô falando só que quando ele volta, ele tava naquele estado de que foi complicado a questão da perna, de tirar, não foi?
Era uma bactéria agressiva, então o pós dele foi bem complicado. Ele ficava saindo e voltando do corpo lúcido, sabendo. Numa nessas experiências dele, ele viu que tinha um tênis específico em cima do telhado do hospital, que era um hospital lá da base aérea, a base deles lá. Que ele era da parte aérea, né? Aí ele falou pro médico, tem um tênis, você tava duvidando de mim? Tem um tênis, em tal lugar, tal. A médica falou, se a gente for lá encontrar esse tênis, eu vou ficar perturbado. já mandou. Ele chegou lá, ele tava amputado, ele não saiu da cama, ele não tinha como saber nada. Ele chamou um cara. Ele não tinha levado um drone pra fazer um sobrevoo. Não, isso foi acho que mais de 40 anos atrás, há muito tempo. Então o soldado falou, vai lá buscar. O cara foi lá, achou o tênis. Onde estava, do jeitinho que ele falou. Tem um caso clássico do Raymond Moody também, que ele estudou um rapaz que estava no hospital. Ele falou, tem uma bota no parapeito do prédio aqui. Era um hospital que era em cima de um prédio. Então, uma bota em tal lugar, o cara descreveu, os caras foram lá, acharam a bota. Então, quando você vê que a pessoa tem uma coisa que é comprovada depois, porque para a medicina seria muito confortável chegar e dizer assim, esse negócio de quase morte, gente, é do cérebro. Por exemplo, o túnel de luz. Tem um pessoal que fala assim, não, mas isso aí é quando a pessoa ela tá nascendo no canal vaginal da mãe, é uma memória quando ela tá nascendo, e aí o túnel de luz e tal, mas pessoas com cesáreas também tem. Então, tem médico que fala assim, não, mas isso aí é hipóxia, é falta de oxigenação cerebral. Nos casos estudados cientificamente, na EQM acontece quando tem muita oxigenação cerebral. Não é falta de oxigênio. Alguns falam, é medicação. O que foi constatado também? A medicação atrapalha. Pessoas que foram menos medicadas ou que não tiveram medicação tiveram experiências mais complexas e profundas do que quem não teve. Então, tudo que a área médica tenta dizer não bate. Entende? Tem certas experiências, por exemplo, que, como o caso da pessoa afogada, que em alguns casos de trauma, a memória, quando a emoção é muito forte, a memória fica embotada, ela desaparece. Tem casos de quase morte que a experiência tem uma hipermemória. Eu tive uma experiência que eu não sei se chega a ser quase morte, mas foi de afogamento. Eu tava surfando, pegando onda, e aí não estava bem fisicamente na época, e era um mar muito maior do que eu estava preparado para pegar. Fui levado para as pedras, tentei sair pelas pedras, não consegui, e me levou para baixo. Fiquei rolando como se eu estivesse numa máquina de lavar. E ali eu tive uma sensação de memórias, era a véspera do meu casamento, vou casar. Tipo, eu vi um pouco de filme e comecei a ficar tonto. E aí, escuro, não chegou a ser escuro, mas assim, a visão embaralhada. E aí, de repente, eu subi. E a minha prancha estava do lado ainda. Eu peguei, bati a perna, saí correndo, gritei e fui resgatado, no final das contas. Não sei se chega a ser experiência de quase morte, mas assim, foi assustador. Vamos colocar assim, se não teve experiência fora do corpo, não é. Não vi meu corpo fora. Não, então não é. Porque na quase morte, como eu falei, nem todo mundo vê túnel de luz, nem todo mundo vê um ser de luz, muitos até só escutam. Mas sempre tem algumas características que mostram que teve processos assim. Então, no teu caso, você talvez esteja ali no processo de desespero, possa ter acessado um tipo de memória. Não, saí desesperado mesmo. E ainda sangrando, né? Porque tinha ouriços e rasguei minha mão, rasguei a roupa de borracha que eu tava. Saí desesperado pedindo ajuda, cara. E o pessoal tava longe, assim. Aí, minutos depois, veio o bombeiro e conseguiu me tirar. Assim. Isso eu tinha 23 anos, né? Não esqueça. Sim. Canto direito da Praia da Baleia, litoral aqui de São Paulo. Porque assim, quando é um processo... A gente tem estudos científicos que mostram que quando a pessoa está se desligando, quando tem algum processo da morte, há áreas do cérebro da memória que são ativadas. Mas é completamente diferente da quase morte porque a pessoa está longe do cérebro, ela está longe da parte orgânica. Então, é um fenômeno que ele chacoalha cada vez mais as pessoas e tem inclusive um divisor de águas que eu coloco, foi um doutor, um neurologista de Harvard, um dos grandes especialistas em cérebro do mundo, que ele passou por uma quase morte, ele pegou uma bactéria muito agressiva no cérebro dele. E a mesma coisa, ele saía do corpo, aí ele ia para um local lindíssimo, e naquele local tinha um ser muito poderoso, assim, sem forma definida, que tinha uma espécie de energia muito acolhedora, muito pacífica, ele aprendia um monte de coisa, aí depois ele
voltava, vamos dizer assim, diminuía o nível para uma dimensão primitiva, como se fosse quase de animais ou coisas muito, não muito racionais, mas muito ainda animalescas. Aí ele ficava transitando entre uma dimensão evoluída e uma inferior. E esse doutor, ele chama Ibn Alexander, ele escreveu esse livro aqui, ó, Uma Prova do Céu. E esse livro, onde ele afirma, olha, é tudo menos alucinação. Inclusive, depois que ele volta da experiência de quase morte dele, aí sim ele passa com processos que são alucinatórios, que aí ele consegue perceber, ó, isso aqui era delírio do meu cérebro ainda combatendo a bactéria para voltar ao normal. Mas toda a vivência que ele teve é extremamente aguçada. E o que eu acho muito chocante, assim, que crianças têm experiência de quase morte. Tem relatos de crianças de 4, 7 anos. Um caso que me deixou muito impressionado foi de um menino de 7 anos que ele teve a opção de voltar ou não. Olha só. Um adulto não tem, e ele viu a vida dele, o que ele fez naquela vida. Até brinquei com uma pessoa, o que ele ficou vendo, né? Que a chupeta que ele roubou no versário, né? Não, mas ele viu tudo que ele fez. E aí mostraram, ó, inclusive, esse não são tantos, mas nesse caso desse garoto mostraram um fenômeno chamado de pré-cognição, que popularmente é chamado de premonição. Então mostraram cenas do futuro para ele. Ó, se você voltar, ó o que vai acontecer na tua vida. Tarará, mostrou. Tipo Minority Report, o filme. Exatamente. Uhum. A diferença é que em muitos casos de quase morte, a pessoa sabe que quando ela voltar para o corpo, muitas dessas memórias, do que ele viu do futuro vai ser apagada. Por uma questão de não afetar livre-arbítrio. Porque senão, já sei o que vai acontecer. Não tem graça, ou já tá... Então, ou ele veio uma coisa ruim, né? Fala, puta, já sei sim, que com 30 anos vai acontecer isso. Sim. Tem aquele filme também, A Chegada, dos ETs, que ela tem cenas... Que é uma nave vertical, assim, né? Isso, sem querer dar spoiler, mas é um filme antigo, quem não viu, perdão, né? Que ela tem memórias que não são memórias, são cenas futuras. A filha que ela vai ter vai perder, o marido dela que vai abandoná-la. Então ela vê certas coisas, ela entende como é que é a vida dela. E até ela pergunta no filme, se você soubesse para onde sua vida vai, você teria as mesmas escolhas? Então tem casos que a pessoa fala, eu sei que mostraram cenas do futuro, eu sei que eu vi até alguma coisa eu consegui lembrar, mas muito é apagado. Essa criança viu, deu opção, ele voltou. Um caso também clássico, muito marcante, é de uma americana chamada Vicky. Tem na internet o caso dela chamada Caso Vicky, que ela era uma cega de nascença, quer dizer, sem referencial nenhum, de forma, de cor, de nada. E ela estava também, eu não me lembro qual o estado dela, por que ela estava internada, já estava entre a vida e a morte. De repente ela enxerga uma mulher na frente dela. Simplesmente começou a enxergar, uma cega que nunca viu nada. E aí ela viu que era ela pelo cabelo. Ela era uma mulher branca, mas tinha o cabelo na época, acho que aquela moda dos anos 80, bem caracoladinho, né? Uhum. E tava com o cabelo, falou, aquele é o meu cabelo. Aí quando ela olhou para a aliança dela, era uma aliança também que era única, foi feita exclusiva. Não tinha nenhuma aliança igual. Ela olhou e falou, a minha aliança. Então essa mulher sou eu. Aí ela boiou no teto do prédio, saiu, viu encontrou um monte de consciências, né, que tinham falecido já. Teve uma experiência espiritual muito forte. E aí ela volta com a informação, contando. E quando ela volta, obviamente, né, é muito emocional. Quando ela conta, no próprio relato que tem dela no YouTube, ela se emociona, porque ela fala, agora eu sei o que é ver, eu sei o que é uma cor, eu fui para uma dimensão evoluída, ela, sabe? Então, até mesmo o cego pode ver, porque você não está no teu olho. Os referenciais são completamente diferentes, entendeu? Eu vi no seu canal que você fala que morrer é muito mais agradável do que se possa imaginar. É meio perigoso, né? Falar isso, né? Como que é isso? Olha, é perigoso, mas assim, sabe qual que é o maior medo do mundo? Qual o maior medo que existe? O medo da morte? É o medo da morte. Então a maioria das pessoas, elas são apavoradas com a ideia de morrer. Então, quando eu falo que a morte não é tão ruim, não quer dizer que a pessoa deva... É porque tem tanto depressivo, né? Cansei dessa vida. Não nesse sentido. Aliás, esse é um erro clássico, porque as experiências de quase morte e também as experiências fora do corpo, elas mostram que o nosso emocional ele é muito mais potencializado longe do corpo. Então, é muito comum uma pessoa ter euforia fora do corpo. Ou quando ela tem uma deprê, bate a bad, o nível de melancolia fora do corpo é muito pior. Muito pior. E querendo ou não,
não só porque as religiões falam isso, mas isso é um conceito muito antigo. A pessoa que acaba fazendo esse tipo de coisa, ela sabe que no fundo ela está errada. Ela sabe que ela está escolhendo o caminho. Ela não vai ter uma experiência legal, né? Ela não vai ter uma experiência legal, entendeu? Então, casos assim também são muito antigos de relatos de pessoas que veem, enxergam pessoas que cometeram isso e se ela achar que o sofrimento dela vai acabar, pelo contrário, vai potencializar. Então, eu digo que a morte não é tão ruim no sentido de que você não precisa ficar apavorado. Só que, para isso, não adianta eu falar, não adianta um pastor falar, não adianta o cientista afirmar. Comprovamos a vida após a morte. A pessoa vai ter que acreditar no outro. Por isso que a gente diz que o ideal é a pessoa ter autocomprovação. Mas a comprovação então como, Alexandre? Eu vou jogar o meu carro ali na frente no trilho do trem para ter uma EQM? Não. Aí você pode aplicar o quê? Técnicas para ter experiências que nem você teve, fora do corpo, mais lúcidas. Dá para fazer induzido. Induzido. Você é uma habilidade treinável. Qualquer pessoa pode treinar e ter experiências fora do corpo. Como que é isso? Me explica aí. Fiquei curioso agora. É muito diferente. Eu já tive assim... No meu chute, eu acho que eu já passei de 100 na minha vida. Não é tipo um desmaio. Não. O Vitor fazia isso aí, né, Vitor? Ele tava contando de... Quando ele era moleque, eles apertavam. Conta aí, Vitor. Apertava o peito para poder desmaiar, como que era? É exatamente isso. A gente pegava assim, encostava na parede as costas, aí colocava aqui, respirava bem fundo, prendia a respiração, colocava a mão no peito, assim, aí a outra pessoa vinha, pressionava, assim, até a pessoa acabar desmaiando, assim. E aí tinha alguns amigos que desmaiavam bem feios, a loucura. assim. E caía, assim, totalmente mole no chão, assim, né? Às vezes de cabeça, batia o braço e tal. Doido pra ter um traumatismo caindo no chão. Tem um filme famoso chamado Linha Mortal, com a Julia Roberts e o Kiefer Sutherland, que eram médicos que eles patrocinavam EQM neles. Então eles faziam uma parada cardíaca e ficavam, vou ficar 20 segundos. Aí o cara ia lá, massagem, dava o choque, reanimava a pessoa falava, eu saí do corpo, eu vi tal coisa. Não, eu sou o próximo, vou ficar 30 segundos. Eles ficavam se desafiando quem ficava mais tempo. Mas totalmente... Não, totalmente sem hollywoodiano. Hollywoodiano, total. Mas assim, a experiência fora do corpo, ela pode ser, quando ela é induzida, ela é diferente da quase morte. Porque na quase morte você é passageiro. Você não fala eu quero isso, eu quero aquilo. Você é um espectador. Mostram tudo de luz, tudo mostra pra você. Você só tá vendo aquilo ali. Passageiro da agonia. Ou da felicidade, né? Dependendo de como for. Mas na fora do corpo você tem o controle. Então, muitas pessoas ralam para ter uma experiência dessa. E quando ela tem, ela fala, tô fora do corpo. E agora, o que eu faço? Não aparece tanto de luz, não aparece nada. É você que tem que controlar. Eu conto, por exemplo, a minha primeira experiência, que foi um fato marcante, porque eu estava fazendo um curso sobre experiência fora do corpo. E nesse curso tem 2 horas de teoria e a meia hora era de trabalho com as energias. Parece um negócio meio místico, mas não é. É de você conseguir perceber o que os orientais chamam de ki, o chi, o prana, mas é você... Todo mundo tem uma força interna, um poder interno fluindo pela gente. Quando você trabalha essas energias, elas predispõem alguns fenômenos, entre eles a saída do corpo. E nesse curso, então, quando eu fiz essa parte prática, a minha cabeça aconteceu um fenômeno muito comum com quem é da área, chamado balonamento. Balonamento, como a própria expressão diz, é como se fosse um balão. O balonamento pode ser um braço, uma perna, ou o corpo todo inflando como um balão. Eu sentia a minha cabeça inflando e eu balançava assim, tava com uma cabeça gigante. Eu falei, nossa, olha a minha cabeça, eu sinto a minha cabeça gigante. Mas era totalmente acordado. Aí eu falei, esse negócio de energia, eu acho que hoje eu tô predisposto. Isso foi em 99. Eu tinha 18 anos na época. Aí eu falei, eu acho que hoje vai ser a noite. Quando eu fui para casa, eu falei, eu vou tentar. Fiquei aplicando técnica um monte de tempo lá, deitado do lado esquerdo aplicando. Mas assim, aplicar técnica não existe uma técnica universal, infelizmente. Não é que nem no filme Doutor Estranho, que você bate no peito da pessoa lá, o cara sai do corpo, se traz e fala, viu? Nossa, comprovei, é real. Então, como não tem uma técnica universal, você fica treinando. Pode ser que você fique meia hora, 1 hora, 2 horas, às vezes, para ter uma experiência dessa. E aí eu tava ali, eu não sei quanto tempo, passei mais de hora. Aí eu cansei, eu falei, desisto, eu vou virar de lado e dormir. E quando eu tava do lado esquerdo, quando eu fui virar pro lado direito, eu simplesmente saí, rolei do meu corpo totalmente lúcido. Aí eu parei em pé ao lado da minha cama,
Falei, sai do corpo. Minha mãe fazia curso comigo, eu falei, minha mãe não vai acreditar que eu consegui. Que a gente, os dois ali tentando, ninguém que tá conseguindo nada. E aí, só que eu tava num estado que tem um fenômeno chamado de instabilidade do psicossoma. O psicossoma é o corpo astral, esse corpo sutil que sai. Existe um caso, quando você tá ainda muito sem controle, ele parece uma boia em alto mar, sabe? Eu ficava assim, eu não tinha controle de mim, eu não conseguia ficar parado, mas eu tava boiando e muito feliz, eufórico. Eu não vi luz nenhum, tava meu quarto escuro ali, meu quarto na penumbra. Eu olhei, tava meu corpo deitado na cama, falei, mas e agora, né? Eu mexendo assim, o que eu faço? Não bem planejei por que eu ia fazer depois. Mas eu tava tão eufórico que acabei voltando pro corpo e senti o encaixe completamente lúcido, assim. Um encaixe perfeito, assim. Mas foi um voltar, tipo, quero voltar ou... Como eu não tinha um objetivo, eu acabei naturalmente, tal próximo do corpo, eu acabei voltando e falei, vou voltar. E acabei encaixando de novo. Você foi em direção e voltou tranquilamente. Não acordou meu assustado. corpo estava atrás de mim. Não, mas aí que tá. Nessa experiência eu não dormi em nenhum momento. Foi uma experiência chamada de lucidez contínua. Ou autoconsciência contínua. Então eu estava acordado, eu saí, fiquei eufórico, falei, me vi deitado, vi meu quarto, voltei sem apagar. Então o tempo todo... Agora, existem experiências que você pode dormir e não tem nada de errado. No teu caso, você falou que você deu uma dormida, não foi? Então, tá tudo certo. Você desperta fora do corpo. Desperta assustado. Isso, e volta. E não tem nada de errado. Mas no meu caso foi muito marcante para mim, porque eu tive essa lucidez, eu saí, vi e voltei. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que fazer o que eu tenho que escolher, o que eu vou fazer com isso. Mas essa experiência, e a sensação de desgrudar do corpo e do retorno, só tendo para ter, não tem como você descrever. Às vezes parecia uma pressão que tá te esmagando, tá te afundando no colchão, mas você tá subindo. É um negócio completamente esquisito. Dá para comparar com algum tipo de experiência de ayahuasca ou de alucinógeno? Eu nunca usei, eu basicamente não uso, eu não sou muito favorável a isso, justamente porque confunde. Quando você usa um alucinógeno, o que você vai falar? É real ou não é? Ou foi alucinógeno ou foi real? E também pode criar dependência psicológica. Então, eu sei que tem pessoas que usam, acham que é um atalho, mas tudo bem. Mas eu não posso dizer se é a mesma, porque pelo menos a experiência que eu tive foi eu chamo de, não vou dizer pura, mas uma experiência sem qualquer tipo de qualquer substância que me dê alguma alteração. Mas para quem ficou curioso de como que é essa técnica aí para você induzir a isso? Existem diversos tipos. Por exemplo, como não existe uma técnica universal, uma técnica infalível, existem técnicas baseadas em respiração, em visualização, técnicas baseadas até em mantras, mas algumas coisas não muito evocativas e tal. Nada como os moleques faziam aí. Não, nada disso. Mas, por exemplo, existe uma técnica que você pode respirar de um modo cadenciado que vai dando mais... o gás carbônico aumenta na oxigenação do sangue, né? Então isso dá certos estados também de alteração física que podem predispor. Então assim, a técnica em si não tem nada, nenhum segredo. Se você quiser, por exemplo, deitar de noite e desejar ardentemente ir para um lugar, já é uma técnica. Mas eu fico pensando nisso como, vou desejar o que eu vou sonhar. E aí às vezes você fica tanto tempo pensando naquilo, dias, semanas, ou até mesmo você está com uma grande preocupação que você vai sonhar com aquilo. Então, mas aí já não é sonho. Quando você não sonha com aquilo que você quer. O sonho ele é aleatório. Ele é uma descarga de informação que não faz sentido. Por exemplo... Então, eu tenho sonhos muito realistas. Eu não sei se é porque eu trabalho com pós-produção, mas meus sonhos eles têm efeitos especiais, slow motion. Eu vejo as coisas de uma forma muito hiperrealistas. E eu já tive sonho de que o carro estava vindo em direção e eu consegui parar o carro e ele amassou, sabe? Umas coisas bizarras. Assim. Mas é porque eu trabalho com efeitos visuais. Eu não sei se é por isso. Mas os meus sonhos eles são muito realistas. Então, eu já diria que você tem uma grande... Então, o Nick te falou uma coisa, pode falar, talvez você não tenha mais experiências do que você imagina. Porque o sonho, ele é aleatório, ele é confuso, ele é incoerente. Porque ele é uma descarga de informação para dar aquele reset no teu cérebro para o dia seguinte. E você não sonha com o que não é do seu dia a dia. Então, se você está no podcast, ok, você está editando um carro, amassando, beleza, faz parte do teu cotidiano. Uhum. Agora, pessoas que falam que sonham que estão voando, já não é mais sonho. A não ser que você pegou um avião, que eu peguei hoje, né? Tudo bem, eu voei, eu olhei tudo de cima, beleza. Eu posso até sonhar com isso. Mas sonhar que está voando, planando, que está... Sonho. Então, isso já não é mais sonho.
Aí entra o seguinte, não existe nessas experiências 8 ou 80. Ou você está totalmente lúcido ou você está inconsciente. Existe o meio termo. Então, tanto que o chamado sonho lúcido, o termo técnico para ele é experiência fora do corpo semiconsciente ou semilúcida. Por quê? Porque você ainda não tem capacidade de afirmar, eu estou fora do corpo, mas você já tem um nível de lucidez. É que nem quando você tem um sonho desse, que você conversa com alguém e fala, pô, eu tive uma conversa tão coerente com a pessoa, não é mais Não, sonho. e às vezes me trazem ideias os meus sonhos. Não é mais sonho. Então já tá além. Como você já teve uma experiência lá com a sua esposa, provavelmente você tem predisposição para isso. Ou porque já mexeu com isso no teu passado, ou por alguma razão, se você começar a aplicar técnica, a tendência é que você se desenvolva muito mais do que aquela pessoa. Vou tentar entender essas técnicas aí, então. Porque pode ser uma coisa que tenha um pouco mais de facilidade, né? Claro, porque isso não é comum, não é muito comum. Por exemplo, você já teve paralisia do sono, a chamada catalepsia? Não. Quando você tenta mover o corpo e ele está travado? Já. Você De cair também, tipo, umas coisas de... cair, aí você tem predisposição. Outra, já sonhou que estava dando uma furunfada muito real? Já, perfeito. Porque fala, não, eu fiz, Não, era muito lúcido. nível de detalhes, assim, Exato. e de orgasmo e tudo. Isso, então, você tem muita predisposição. Cara. Ó, sensação de queda. A paralisia que você fica desesperado, você não consegue mexer. Você fala, o que está acontecendo? A sua é de olho aberto ou de olho fechado? Já fechado, né? A minha de olho aberto. Eu abri o olho sem conseguir mexer. Fica, e agora? Morri, tô tetraplégico, o que aconteceu? Eu já acordei com dor do meu sonho. Também, pode ser. Então, ó, todos... Tipo, de ter acontecido uma batida e você fica, caramba, tá estranho, e aí você vai voltando, sabe? Uhum. Ou acordar chorando de sonho que alguém próximo morreu, assim, sabe? Sim. Numa coisa muito brutal, assim. Um tipo de visão do que pode ter acontecido. Não, você tem todas as predisposições de que se quiser desenvolver, Doideira. você vai longe. Nem todo mundo tem paralisia, nem todo mundo tem sensação de queda, nem todo mundo tem sensação de... Mesmo na sexualidade, tem gente que fala que nunca teve, entendeu? Então, quando você tem isso, é um conjunto de sinais que mostram, ó, essa pessoa aqui, ela tem mais facilidade. Porque o sonho, pensa assim, ele nunca é controlável. Inclusive, é uma coisa muito interessante se pensar que eu já tive experiências que eu me vi sonhando. Então, existe sonho dentro do sonho. Não. Existe a gente chama de fenômeno, mas uma ocorrência muito impactante chamada de autobilocação. Porque assim, o que é a bilocação? Bilocação é estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você consegue ter em dois lugares ao mesmo tempo? Não. Eu também não. Uhum. Mas na experiência fora do corpo, você está em dois lugares. Seu corpo está num lugar, mas a sua consciência. Consciência é o termo mais atual, tá? Posso chamar de ego, espírito, alma, mas a sua consciência está em outro lugar, que outros até podem ver, muitas vezes. Mas o que é a autobilocação? É quando você sai do corpo e você olha o seu corpo deitado na cama. E quando você sabe, que nem você fez, ó, eu estou fora do meu corpo, o meu corpo está deitado ali. Isso é um evento divisor de águas, porque se a pessoa aprofundar na reflexão, ela vai pensar, peraí, eu não sou o meu corpo. Se o meu corpo morrer, eu não vou morrer. Eu saí do corpo, eu não fiquei idiota, porque o meu cérebro estava ali deitado. Eu não fiquei burro, era eu mesmo. Então, esse fenômeno, ele é autocomprovatório. E teve um caso que eu me vi deitado na cama, só que quando a pessoa sonha, ela tem os chamados movimentos oculares rápidos, né? É o sonho... Tipo aqueles espasmos, assim, não? Movimentos oculares rápidos. É movement eyes... rapid eyes movement, o sonho REM, né? Então, eu olhei para o meu corpo, os meus olhos estavam mexendo. Então, eu estava lúcido, olhando o meu cérebro em piloto automático, descarregando imagem. Entendeu? Então, olha que situação. Você fala, cara, o que está acontecendo? Eu estou vendo meu corpo sonhando, meu cérebro ali ativando, mas eu estou fora dele. Então, eu não sou meu cérebro. Agora, existe uma técnica, por exemplo, de saída do corpo, quando a pessoa sonha muito, quando ela identificar que é sonho, ela fala, não, isso aqui é sonho. Eu quero parar de sonhar agora. Já aconteceu. Sim. Eu quero parar de sonhar. Aquela imagem meio nebulosa some. Já fiz. E você está fora do corpo. Quero parar Mas você agora. voltou. Voltei, normal. Mas se você tiver intenção, você fala, eu quero parar de sonhar, o sonho some e você se vê onde você está agora. Você pode estar no teu quarto, numa outra cidade, numa outra dimensão. Você tem outra situação. Então você usa isso como trampolim, não para interromper o sonho, mas para partir daí para uma experiência lúcida.
Tem um lance de acordar sempre num horário muito específico à noite. Aham. Em torno de 3h20, 3h30. Eu pesquisei sobre isso e muita gente fala que, cara, isso aí é o horário do demônio, umas coisas bizarras, assim. E comigo acontece quase todo dia. 3h20, 3h30, eu acordo. E aí tem que ir no banheiro. Não sei, pode ser uma coisa simplesmente a vontade de ir no banheiro que dá nesse horário. Mas acontece quase todo dia. Tem alguma relação? Teoria, isso que falam de... Faz uma relação com 666 e pega o 333. Sim. Tem umas teorias bizarras sobre isso. Isso é mais folclore. folclore, né? Especialmente quando diz assim, não volte a dormir, é perigoso. Não, O horário do demônio, umas coisas Não. assim que até se assusta quando vai Alguns pesquisar. até Né? falam, não, é o horário do nascimento de Jesus. Não tem nada a ver, tem nada a ver. Isso aí é só mais um folclore para dizer que alguma coisa ruim, é mais para passar medo. Mas, a princípio, não tem nada de negativo. O que você tem que observar é o seguinte, o que aí tem que puxar... Eu já até parei de beber água muito depois das 6, depois das Pra não 7, acordar. para não acordar, para tentar não acordar, mas eu acordo. Sim. Em geral tem que... Atrapalha meu sono. No final Atrapalha. do sono. O que você tem que pensar é assim, o que está acontecendo durante o período do sono? Por quê? Existem pessoas que muitas vezes acordam porque elas tiveram um processo às vezes de pesadelo, que ela lembra ou não. Porque vamos pensar o seguinte, todo mundo sonha todas as noites. É mecanismo cerebral, mesmo que você não recorde. E dentro desses sonhos também tem o processo pesadelar, também entra nessa conta. Então, a cada 90 minutos a gente está sonhando, automaticamente, quando dorme. Agora, quando ele é muito frequente, tem que ver assim, o que você está pensando antes de dormir, o que você está fazendo durante a noite, porque uma coisa que boa parte das pessoas não sabe e fica chocada é o seguinte, a gente fala de sair do corpo, mas o que se admite é que todo mundo sai do corpo todas as noites. Sem exceção. E fica preso pelo cordão de fio de prata. Cordão de prata, é isso? Mas isso é... a gente admite que é real. É. Inclusive, pessoas que têm experiência de quase morte conseguem ver outros dormindo e ver as pessoas fora do corpo também. Então, dormiu, saiu do corpo. Não tem opção. É um mecanismo quase que físico para você reajustar a sua biologia e voltar recarregado no dia seguinte. Então, todo mundo sai do corpo todas as noites ao dormir. Entende? Isso é óbvio. Só que aí, olha que ponto interessante. A gente diz que o que você faz durante a noite? Porque muitas vezes a pessoa ela vai atrás dos problemas ou das paixões que ela está vivendo naquela fase. Então, paixão, assim, por exemplo, a pessoa está viciada em jogatina. Não é brincadeira, a pessoa sai do corpo, vai pro cassino, vai para não sei aonde, ela vai jogar, a pessoa está muito carente, ela vai atrás do que ela está carente. A pessoa está fazendo dieta, a pessoa vai atrás da geladeira, vai atrás de comida. Não é realmente... Esse corpo que sai, esse corpo sutil que o pessoal vê muito nos filmes, né? Aquela réplica mesmo do espírito e tal, ele é chamado de corpo emocional. E não é à toa, porque ele é o corpo dos desejos, o corpo das emoções. Tudo que você quer, você vai atrás. Tem pessoas que vão trabalhar inconscientemente, ninguém sabe. Mas ela vai levada, vamos dizer assim, de modo automático. Faz aquilo, não sabe, tipo um zumbi, tá ali robotizado, volta e não lembra de nada no dia seguinte. Então, esse tipo de ocorrência tem. Agora, quando a pessoa... Existem casos de pessoas que acordam 3 da manhã, porque muitas vezes ela está sofrendo certos, a gente chama de ataques extrafísicos. Então, a gente admite que existem espíritos doentes, seres obsessores, a gente chama de assediadores. Gente que é mal intencionada, gente que quer o teu mal, gente que já faleceu e fica te perturbando. Nas EQMs negativas é o que mais aparece, né? Então, existem consciências que, como o corpo morre, mas a consciência não, se elas te odeiam, elas podem tentar se vingar, ou elas podem, enfim. Cada caso é um caso. E já vi pessoas que relatando em certas fases da vida que está mais pressionada, que ela está mais angustiada, que ela está com raiva, está possessa da cara com alguém. E ela às vezes começa, ela não sabe, mas ela está brigando. Ela vai dormir e ela começa a brigar e ter certos ataques e ela volta às vezes. Mas quando a pessoa volta, ela tem que ver. Ela voltou, só acordou e está tudo bem? Ou ela acorda com uma sensação de pressão, uma sensação de desgaste, de cansaço. Aí isso é indicativo de que ela está, sem saber, está criando confusão. Ela não está tendo Pode ser um ser obsessor, então. Isso tem. Só que isso não é muito do espiritismo, isso é muito antigo, né? Já se fala isso desde sempre, de que consciências conseguem perturbar. E, de fato, a gente percebe que esse tipo de coisa acontece. Então,
uma pessoa... nada que a gente faz é por acaso. Nada é, vamos dizer assim, sem uma razão sequer, entende? Então, quando você quer evoluir, quando você quer... Porque a gente percebe que a gente está aqui para quê? Para evoluir, para crescer, para amadurecer. E aí quando a pessoa tem uma vida mais atribulada, ou ela pensa muito mal dos outros, ela tá, sabe? Ela joga pensamento de raiva para todo mundo o tempo todo, ela acaba entrando num padrão que é meio tóxico. E isso reflete nas noites dela, como que ela dorme, a energia que ela tem. Então... Parece um pouco esotérico falar de energia, mas isso a gente troca energia o tempo todo com as pessoas, sabe? E uma coisa que marca muito, tanto quem sai do corpo quanto tem EQM, é perceber que pensamento é poder. Pensamento é poder. Isso eu boto muita fé. Se você pensa mal dos outros, você joga carga de energia tóxica nas pessoas. Se você pensa bem, torce, é bem intencionado, isso é muito... Às vezes eu lembro de uma pessoa que eu não vejo há anos, e aí você... Puta, lembrei do fulano de tal. E aí no mesmo dia, no dia seguinte, a pessoa aparece do nada. Você fala, meu... Ou manda mensagem. Manda mensagem. Você fala, meu, fazia anos que eu nem lembrava de você, pensei de você ontem. E aí o fulano aparece, sabe? Umas coisas muito bizarras, assim. Ou então você pensa em projetos. Puta, podia aparecer um projeto tal, fulano faz tempo que não me liga. Aí, pum, aparece o projeto. Pois é. São essas conexões de pensamento, de energia. E quando a pessoa tem a revisão da vida, quando ela percebe que fora do corpo ela consegue manifestar certo poder, e tudo pelo pensamento. Então, se você quer voar, você voa. Se você quer aparecer no lugar, você aparece. Enfim, pensamento é um poder muito forte. Então, quando a gente está aqui, às vezes vendo a vida, no rolo compressor da vida humana, né? Distraído, pressionado. Pegando horas de trânsito, na loucura de entregar as coisas e fazer o que precisa ser feito, pagar o boleto. Pois é, aí o pensamento fica disperso, fica desatento e você fica entrando em certas armadilhas, né? Certas, como se diz, certas arapucas que não precisava. Então, quando eu percebia a influência que os meus pensamentos tinham, eu comecei a repensar muito mais o que eu estava pensando. E não é que eu sou uma pessoa que tem que fazer força para não pensar mal dos outros, né? Veja, mas pensar mal não é você não analisar. Por exemplo, eu posso me analisar. Como é que eu sou, minhas imaturidades? Se eu vejo sem me exaltar, tá tudo bem, é uma análise. Eu posso olhar para qualquer situação da vida da pessoa e olhar, isso aqui tá errado, isso aqui tá bom, tá ruim. Agora, quando eu fico, né? Quando o emocional bate, aí já não é análise, você já está tendo uma exaltação. Mas a autocrítica, ela é prejudicial? Não, de forma nenhuma. Desde que não tenha carga emocional. É porque Pô, mas eu sou um idiota mesmo, eu sou um lixo. Cobra demais, não, se xinga, Não, aí é negativo. Então, tem casos, por exemplo, da pessoa ver que na saída do corpo, na EQM, na EQM nem tanto, mas na quase morte ela consegue inclusive mudar ambientes. Muda o ambiente, muda a roupa, ela consegue dominar certa situação que ela nem imaginava que ela poderia. Por exemplo, uma vez eu estava num local e tinha um monte de gente me seguindo, assim, eu estava lúcido, que eu estava fora do corpo, e um pessoal meio, como se fosse meio, tipo, não é bem zumbi, mas um pessoal sem lucidez querendo pular em cima de mim. E eu lembro que eu estiquei o braço assim e falei assim, não, aqui não. Quando eu estiquei o braço, eles paralisaram. Quando você falou do carro, eles travaram. Eu joguei minha energia e falei, não, aqui não, chega. E aquele monte ficou ali parado, travado. Aí eu falei, vou sair daqui. E fui embora. Então você consegue, pelo pensamento, ter certas ações que parecem surreais assim, do ponto de vista humano. Mas é que nem... Por isso que o pessoal brinca muito de sair da Matrix, né? É como se aqui fosse uma programação. Uma programação, mas que você tem poder não aqui, você tem poder fora dela. Fora dela, a sua capacidade decisória, ela pode criar maravilhas ou coisas terríveis. Você acredita nessa teoria da Matrix? Porque tem situações da vida. Recentemente eu fui num velório e eu fiquei refletindo. Eu não estava tão envolvido, né? Não era, eu estava lá, mas não era um ente querido, um parente muito próximo. E aí eu comecei a prestar atenção nas pessoas, comecei a prestar atenção na situação, identificar, pô, aquele fulano vai chorar, aquele outro vai chorar, a hora que fechar o caixão, todo mundo vai chorar mais ainda, a hora que o pastor rezar. E aí eu comecei a analisar aquilo e fazer um paralelo com tantos outros velórios que estavam acontecendo no mesmo lugar e os outros que eu já fui. E você fala, meu, é tudo a mesma coisa, né? No casamento que eu fui esses dias também,
uma série de programações. A pessoa que fica ansiosa, a mãe que chora. Aí, no final das contas, você para pensar, puta, todo mundo é igual, só muda o endereço. No final das contas, se você levar ao pé da letra esse lance de Matrix, tem um pouco de sentido. Porque todo mundo passa pelas quase as mesmas angústias, as mesmas alegrias, desejam coisas muito parecidas. Não me impressionaria se realmente estivéssemos numa Matrix. Queria saber de você, o que você... Olha, que a gente está numa ilusão, isso tá. A matéria ela é de fato algo ilusório. Mas não que seja uma programação feita por computadores ou alguma coisa, né, o alienígena que fez uma programação para a gente, não. Que vão puxar a tomada e desligar a qualquer momento. Não, nisso não. Mas veja, quando você tem uma experiência numa dimensão mais sutil, diferente da humana, você percebe o quanto que aqui ainda é primitivo. Porque você tem experiência, como eu já tive, de estar voando livre ou de estar tendo um contato com alguém muito interessante e estar tendo uma troca, isso é vivo, isso é livre, é solto. E de repente, quando você volta, uma coisa que me chamou muita atenção nas primeiras vezes que eu voltava pro corpo era como o corpo é pesado. As minhas juntas, quando eu mexia as mãos, você sabe, as articulações, isso aqui é muito denso. Então, de todas as dimensões que existem no universo, essa aqui é a pior, ela é a mais densa mesmo. Agora, o fato de a gente estar, não que a gente tenha as mesmas realizações, mas a vida humana aqui, ela é um planeta, nosso planeta ainda é muito empobrecido. Nosso planeta ainda é muito medíocre assim, em vários pontos, sabe? Ele carece de... Não é um local para evoluir, não é um local evoluído. Aqui ainda é muito... É a nossa condição. E olha que coisa curiosa. Tem muitas experiências de quase morte de nível cósmico que a pessoa vai para o universo. Não é ela que ela fica só aqui, ela vai, atravessa a galáxia, até atravessa buraco negro. E existem casos de pessoas que veem que existe vida inteligente fora da Terra. Mas não é uma coisa assim, porque ela achou, porque ela viu num filme. Não, ela viu a pessoa, conversou. Tem relatos de arquiteturas completamente diferentes da humana. Relatos de, por exemplo, a gente que desenvolveu mamíferos, né? Em planetas que não seriam mais répteis. Cara, a vida humana, a vida da consciência no universo é tipo o filme lá sabe, do Lanterna Verde. Tem de tudo que é tipo de exótico, de planeta. Teve um caso mesmo de um rapaz lá que ele viu, sabe, a floresta era diferente, como se a grama, sabe, a floresta de grama alta, animais que não existem aqui. Eu já li muitos relatos de pessoas que falam da aparência exóticas, ou mais evoluídas ou menos que a gente, mas... Então você percebe que a vida no cosmos ela é muito mais complexa. Então aqui parece que é uma escola meio que limitada. Você acredita então em vida inteligente fora da Terra? Sim, não porque eu nunca tive uma experiência de ver algum ser lúcido, mas digo fora do corpo. Esse é um assunto que a gente já discutiu aqui algumas vezes. Opiniões do Sacani, opinião do Marcos Pontes e... Cara, é polêmico. Eu acredito também. Acho que é muito limitante você pensar que só a vida aqui. Olha, e que a gente é mais inteligente do que... Então, o pessoal até fala, mas ninguém está entrando em contato com a gente. Mas o universo é tão gigantesco que quem dera pudesse estar gritando informação para tudo que é canto. Agora, eu faço sempre aquela conta, né? Se tiver um planeta com vida por galáxia, a nossa galáxia aqui tem a gente, tá? Não tem mais nada. Se tem realmente ali 2 trilhões de galáxias no universo, tem 2 trilhões de chance, entendeu? É possível que só aqui teria... Não faz nenhum sentido, né? Tem um caso, por exemplo, pode contar um caso de IQM? Por favor. Esse é um caso muito... Porque assim, existem casos normais, isso que eu falei para você, tudo normal. Turma de luz, são os casos básicos, mas existem uns casos chamados excepcionais. E tem casos que fogem até a nossa teoria, a gente nem compreende direito, entendeu? Um caso que foi marcante para mim nesse quesito de vida após de vida em outros planetas foi de um rapaz chamado Aaron, um americano. Se não me engano, em 2015, pouco tempo atrás, ele teve lá um acidente e de repente ele se viu num portal de luz. E já foi um portal. Quando ele atravessou, ele se viu no meio do universo. Galáxia para cá. Stargate. O cara tava flutuando no meio do universo em alta velocidade. A velocidade, inclusive, ele viu um ponto que é muito comum também, tem várias EQMs que relatam que ele viu cores que não tem aqui.
Eu já vi várias. Ela fala, nossa, a cor não existe. Mas como é tão óbvia essa cor? Como é que não tem aqui na nossa paleta de cores? E ele viu cores que não tinham no universo. Ficou impressionado. E ele foi acelerando. Se viu fora do universo. E assim, existem dimensões. É isso que eu falo. É como fala, né? Entre o céu e a terra existem mais coisas que supõem a nossa filosofia, né? Existem dimensões que se percebe tanto na IQM quanto fora do corpo que não tem nem tempo nem espaço. Não tem forma, não tem mesa, não tem cadeira, não tem microfone, não tem nada. Então são locais que... Mas ali está acumulado tudo que é informação, energia, qualquer memória que uma pulga de um raio que caiu, qualquer coisa do universo está ali. Que já aconteceu, informação, uma biblioteca, o mundo das ideias do Platão. Um local sem forma. Isso existe. É a coisa mais até comum de se ir. E esse Aaron foi para uma dimensão semelhante a essa, que chamam de dimensão branca. Tudo é branco, é uma energia pura, poderosa, como se a energia do universo toda viesse dali, entendeu? Ele estava naquela energia branca, ficou impressionado com aquele ambiente, como se fosse algo meio pastoso. Falou, que lugar que... E outra coisa, ele não tem, nessas dimensões, você não tem forma humanoide. Você é como se fosse, não é uma bola, mas é uma massa de energia pensante. Você não tem mais forma humana. Uhum. E ele ficou sem essa forma humana, foi para lá, ficou, né, embasbacado tudo aquilo, e de repente, como se ele caísse de vibração. Ele foi caindo para aquela dimensão que eu falei do vazio, que tem nas EQMs negativa. Ele ficou num universo... tudo escuro, isolado, sem ninguém, aquele tédio. O que aconteceu? Que lugar que é esse, né? E aí aconteceu algo que também que é muito incomum, que eu não sei explicar o porquê. Aconteceu um processo simbólico ali. Apareceu uma espécie de touro, não era bem humano, mas um touro com fogos pelos nariz, pelos olhos. Tem até aquela série do Deuses Americanos. Você chegou a ver do Game? Ele tem um personagem lá que é como se fosse um touro, assim, as mesmas características. Ele viu aquele touro, né, no meio do nada, aquele tédio, aquele sentimento ruim, aquele touro. Aí o touro, tipo, olhou para ele como se ele fosse para ele seguir. Quando ele foi seguir o touro, veio telepaticamente uma voz dizendo, não siga ele, venha, volte para cá. E ele consegue se elevar, consegue voltar para essa dimensão branca. Nisso, como se milhares de vozes dissessem uníssono para ele, ó, aqui é a sua casa. E quando falaram isso, mostraram para ele uma representação visual do início do universo, do Big Bang, até os dias atuais. Tipo, sabe, em tempo acelerado, time-lapse, assim. Sim, meio filme Lucy. Isso, tipo filme do Lucy. Aí ele foi vendo o começo do universo, até aquele momento foi vendo tudo, tal. Mas ele estava ainda relutante, ele não queria ficar ali. Você tá contando, tá aparecendo um repertório de filmes que eu já vi, Interestelar e várias... Não, é um negócio meio surreal mesmo. Uhum. E nesses casos excepcionais, né? Aí as vozes falaram assim pra ele assim, você quer ficar com a gente? Fica aqui. Aí ele teve a revisão da vida. Mostraram pra ele do nascimento até aquele momento, tudo que ele fez, todas as emoções que ele teve, tudo que ele gerou na vida, tal. A vida como um todo. E ele ainda estava ainda um pouco descontente, ele não estava muito querendo ficar. Nisso ocorreu uma fusão dele com essa dimensão branca. Eles se fundiram. Uma coisa só. E quando ele se fundiu com essa dimensão de energia pura, poderosa, falaram, você pode ir em qualquer lugar do universo que você quiser agora. Ele foi ver a família dele. É claro, né? Um humano, né? Vai ver a família. Como é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Viu todo mundo aí falou, não, expande, vê mais. Aí ele começou a ir para o universo. Ver planetas com vida. Vida inteligente, vida não inteligente. Planeta tipo Cromagnon, sabe? Tipo como da caverna. Animais exóticos. Viu milhares de vidas no universo. Ficou assim embasbacado vendo tudo aquilo. E aí nisso ele desconecta, né, daquela energia e fala, mas e aí, né, você quer ficar? E ele ainda entristecido fala assim, vem cá, vamos te mostrar. Aí um guia levou ele, voltou ele pro corpo dele, corpo humano dele, e falaram, você não é isso aqui. Aí acontece algo também que é muito raro, tem poucas experiências, que esse corpo sutil, esse espírito dele, ele encolheu. Isso pode acontecer. Ele encolheu e entrou dentro do próprio cérebro humano dele. E mostraram o cérebro dele tendo sinapse, sabe? Jogando raios e tal. E falaram, isso aqui é o teu cérebro, não é você. Você não precisa ter medo de morrer. Se você quiser, você pode desligar e tá tudo bem. Então ele ficaram fazendo reflexões sobre vida após a morte, livre-arbítrio,
sabe? Escolhas, vida, as escolhas, ficar ou voltar. Papo filosófico. Papo super filosófico dentro do cérebro dele, pequeno ali. Né? E, por fim, depois de falarem tudo, ele acabou recobrando a memória da lucidez dele, ele voltou para o corpo. Então, ele acabou dali voltando e aquela experiência interrompeu. Então, todo o trajeto que ele fez foi para mostrar a vida no universo. Eu queria muito ter uma demonstração dessa, né, de vida e morte, começo e fim e conexões. Então, um cara desse, ele volta e fala, olha, não tem nada a ver com a questão alucinatória e tal. Ele viu tudo isso, interagiu, percebeu. Então, é uma experiência que ela extrapola vários pontos. Agora, a questão de ficar grande ou pequena, tipo o Dr. Manhattan, que você gosta de filme, Dr. Manhattan. Você pode ficar gigante, você pode ficar microscópico. Esse corpo emocional, esse corpo, essa réplica sutil, né, translúcido, ele não tem muito limite. Você pode enxergar pela mão. Porque não tem olho, não tem globo ocular. Se você tivesse uma experiência dessa e você tivesse a oportunidade de esclarecer qualquer dúvida da vida humana, o que você gostaria de esclarecer? Da vida humana? Olha, essa é uma boa pergunta. Teve uma experiência até, recentemente eu fui no Vilela, eu contei no caso de um rapaz que encontrou um ser evoluído e falou, pergunta o que você quiser, né? Ah, é? Ele falou assim, e ele perguntou, existe vida além da Terra? Eles responderam, milhares de planetas além da Terra. Ah, já deram a resposta. Ele perguntava e respondia. Uhum. Tem muitos casos assim, de pessoa que encontra com um ser mais evoluído e fica, pergunta o que você quiser. E até uma pergunta meio boba que falou, segunda pergunta, existe planeta menos evoluído que a Terra? Né? Não, tem milhares também, milhões de planetas. Mas assim, o que eu perguntaria, até porque é muito específico, acho que eu perguntaria o que seria o ponto-chave para as pessoas entenderem mais sobre o autoconhecimento. Porque eu vejo que muita da miséria que nós temos é que as pessoas não se conhecem muito bem. E quando eu falo autoconhecimento, eu englobo todos esses fenômenos, porque uma coisa é você se conhecer baseado no que você vivenciou, no que você fez agora. Pensa você, entendendo o que você fez no passado, as besteiras que você cometeu, ou as coisas positivas, suas predisposições, suas tendências. Então, quando você se conhece... Outra coisa, suas companhias. Quando eu saio do corpo, eu sou rodeado de seres mais equilibrados ou gente que fala uns negócios meio esquisitos? Que tá na loucura. Que tá na loucura. Quem que me acompanha no meu dia a dia? Então você começa a entender certas coisas que o teu nível de autoconhecimento, vai lá em cima. E muito do egoísmo que a humanidade tem, né? Então, acho que eu perguntaria assim, o que fazer para explorar, para ampliar o nível de autoconhecimento, a gente chama isso de consciencialidade, quer dizer, melhorar o padrão da sua consciência perante tudo, entendeu? Se pudesse, te dessem a timeline, você pode correr aí, você vai ver todas as suas vidas. Você gostaria de ir para o futuro? Totalmente. Ver as suas vidas futuras, ir lá no passado? Não, futura não, mas o passado eu veria muito, com certeza. Existe uma dúvida que as pessoas falam assim, né? Mas a gente foi criado ou não, né? E a resposta para isso é meio complexa, porque muita gente não gostaria de uma resposta assim, mas a gente percebe que a consciência ela começa primitiva e ela vai evoluindo. Porque, veja, animais são encontrados fora do corpo. Animais são encontrados aqui. Tem gente que vai para uma comunidade e encontra aquele cachorro que ela amava. Não dá para prometer, porque é um negócio, né? Ninguém tá prometendo que quando você morrer você vai encontrar o teu gato que você amava, seu papagaio e tal. Mas tem casos que acontecem. Então o animal, ele é um ser em evolução, ele é uma consciência. Lá no meu canal eu levei um casal de amigos mais que encontrou evoluído ou menos não? evoluído. Menos evoluído. São animais. Tem pessoas que falam, não, animal, eu prefiro qualquer humano qualquer animal do que os humanos. Porque o animal ele não tem o mesmo nível, não pode reagir igual a você, a inteligência é mais baixa, é mais cômodo, né? É mais cômodo ter um animal. Mas assim, tem casos raros de pessoas que têm memória de vida passada como animal. Eu já vi uma mulher que ela, se não me engano, acho que era uma americana, não lembro o nome dela agora, que ela se viu como sendo um ser bestial, era quase um dinossauro, assim, lutando a matar ou morrer, um negócio assim absurdo. Tem casos de pessoas que já se viram como insetos também. Ao que tudo indica, o animal... Porque se o animal, você sai do corpo, você vê o animal fora do corpo. Você fala, cara, o animal ele é uma consciência. Então a gente chama o animal de sub-humano.
Será que é forçar isso aí, chamado de sub-humano? É. Então, veja, o cachorro, por exemplo, ele pode ser 70%, 80% instinto, 20% inteligência, porque ele tem inteligência, Ou óbvio. se tem. Então, o humano, teoricamente, pode ser 80% razão e já superou a parte emocional. Teoricamente, né? Tem humano que tá ainda nos... Mas você entende que Tá nos 30% ali, 25%. a gente admite que vida após vida você vai ficando menos bicho, menos instinto, menos emoção e mais razão, até o ponto da autoconsciência. Então, ao que tudo indica, a evolução é um contínuo, porque, pô, se um cachorro sai do corpo, ele é uma consciência, ele tem emoção, ele tem inteligência, por que ele vai ser eternamente renascer como cachorro? Então, ao que tudo indica, todo mundo já foi animal. Mas isso é uma visão de que a gente morre, reencarna, baseado nessa... espiritismo, né? Não, tira espiritismo. O espiritismo é algo muito novo ainda. O fato de reencarnar ou renascer é também chamado de metempsicose, remete a processos budistas que são muito mais antigos. O próprio hinduísmo fala muito de renascimento. Então, renascer é mais para trás do que o espiritismo em si. Mas essa visão de renascimento, como eu falo, a gente poderia falar, a vida é única, mas quem passa por a maioria das EQMs tem algum tipo de memória de vida passada. Então, talvez seja para chacoalhar a pessoa e dizer assim, olha, o nível de maturidade que você tem é o que você conquistou. Pensar, eu imagino todo mundo aqui na sala, né, são pessoas equilibradas, né, não tem ninguém criminoso aqui, eu quero dizer, entendeu? Por que tem uma pessoa que nasce criminosa, cruel, sabe? E outra pessoa já, você vê aquela pessoa ela ajuda os outros, ela é benévola. Você percebe que é um desnível, né? Às vezes é um irmão, né? Irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos tiveram a mesma criação no mesmo lugar. Um vira doutor, o outro vira um criminoso. Bandido. Então, a consciência, existem níveis de maturidade. Por isso que não seria justo uma pessoa que nasce com uma deformidade, por exemplo, né? Viver uma vida única como deformidade, morrer ou deixar de existir. Então, a consciência, pelas experiências de quase morte, mostra que são mais profundas. Vida após a morte ela é uma consequência do amadurecimento da consciência. Então a gente vai amadurecer cada vez mais para chegar num nível de evolução mais satisfatório. E parece uma mensagem tanto quanto religiosa, mas ela na verdade quer dizer o seguinte, que há uma responsabilidade em qualquer tipo de vida. Que a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as nossas questões, mas como é que você percebe o seu meio? Por exemplo, um ponto que é das coisas mais comuns que tem, Carlos, é você, nas experiências de quase morte especialmente, é a pessoa que fala sobre o amor. Eu não falo do amor de casal, o amor no sentido de fraternidade. Uhum. Que tem gente que fala, ou então seres que falam, a resposta para tudo, né, não é o 42 lá do Quem é Nerd. Não, a resposta não é o 42, a resposta é o amor, no sentido de fraternidade. Porque existem casos que a pessoa, quando ela se conecta com o universo, ela vê que o universo não é caótico. O universo ele não é negativo, ele não é doente. O universo ele é positivo. Então ele é um meio, um palco para você trocar, ajudar, ser ajudado, crescer, entende? O papel da evolução é isso. Então, quando falam que a resposta é o amor, falam que a resposta é a fraternidade. Que tem de gente egoísta, materialista, que volta a transformar depois do McKM, não está no gibi. Por quê? Porque naquele sentimento de pacificação que eu falei, né, nessas descobertas que mostram o lugar, encontra ser que já faleceu, vê vida passada, a pessoa... E nisso vem o sentimento dessa fraternidade imensa, ou dessa mega fraternidade, ela fala, a resposta é a ajuda. Então, uma das dificuldades que a gente tem aqui na vida humana é que justamente o quê? É a fraternidade, é ser menos egoísta, entendeu? Então, esses fenômenos vêm no fundo, para mostrar que a evolução está na nossa mão, é nossa responsabilidade. E quanto mais fraternal você for, eu não estou falando assim, frase de Beatles ou frase de hippie, né? Que a gente fala, é o amor. Não é só isso, é mais profundo do que isso. Então, quando a pessoa ela quer voltar a vida dela para ser mais fraternal, ela, por exemplo, não pode ficar pensando mal dos outros. A gente falou, se pensamento é poder, e ela quer ser alguém que faz a diferença, que seja no tijolo que ela consegue dar para o outro,
como é que ela vai ficar, né, falando mal dos outros, fofocando, puxando o tapete? Não Desejando coisas para os outros. Né? desejando que morra, desejando que isso, que aquilo. Não dá. Então fica incoerente, fica incongruente, fica hipócrita. Por isso que a transformação que a pessoa tem nessas experiências, ela é assim arrebatadora, porque a pessoa fala, olha, o universo é sadio. As coisas caminham para a frente, para o alto, para a evolução. A fraternidade é a resposta, o amor, né? Então, olha, o que eu jeito de relato que eu tô falando, não, o amor é a resposta, o amor é a resposta. E é difícil, e parece uma coisa óbvia, mas não é, difícil. Às vezes é difícil traduzir isso para uma pessoa, né? O que eu faço além do que eu já faço para eu realmente ter certeza do que eu pratico no dia a dia é amor ou não? Não, e amar o que a gente ama também é fácil, né? O duro é você ter... amar a sua família, seus filhos, amar ali o que está próximo. Mas e a compaixão por aquele que é mal intencionado com você, com aquele que quer te sacanear? Então, não pensar mal já tá de parabéns. E você conseguindo ter um senso de fraternidade com a pessoa, entender que ela é uma criança, que ela é um coitado, que é um imaturo ainda, e não condená-la, já passa para um outro salto. Por isso que muitas pessoas são profundamente transformadas e elas voltam entendendo que a vida, na verdade, ela pode ter um saldo melhor, em todos os sentidos. Então a gente pode ajudar mais. Esclarecendo, falando, doando tempo, doando energia, doando, sabe? A gente pode escalar o processo da fraternidade. Na sua visão, o que é o amor assim para você? Como que você coloca isso em prática? Eu vejo como sendo a fraternidade. E o amor é fraternidade. Tá, mas o que é? Como você coloca em prática no dia a dia o amor? Na sua visão, como que é isso? Você tá falando de mim? Eu coloco em 3 pontos. Uma delas é o esclarecimento. Eu uso falando, por exemplo, no meu canal lá no Dimensão Mental, informações, esclarecendo, trazendo informações, porque pessoas que chegam lá falam, olha, eu já saí do corpo, eu tive uma EQM, eu não entendi nada, ou então eu estou confuso. Aí eu falo, porque sempre eu falo um relato, depois eu explico, ó, isso é esse fenômeno, isso tem noção, isso não tem razão. Então você esclarece as pessoas. É um tipo de, vamos dizer assim, ensinar a pessoa a pescar, sim, entendeu? Levar uma mensagem do bem, né? Uma mensagem positiva. Uma mensagem do bem. Outra coisa que eu faço muito, que eu acho que é das coisas mais sérias que tem. Eu falei que a experiência fora do corpo, a viagem astral, é chamada de projeção consciente, né? E uma das coisas muito positivas é a chamada projeção assistencial. Então, o que é projeção assistencial? É você sair do corpo querendo fazer assistência, querendo fazer fraternidade. Assistencialidade é um termo sinônimo para fraternidade. Muitas vezes eu saio do meu corpo, ou antes de deitar eu falo, ó, hoje eu quero ajudar alguém. E você pode ajudar esclarecendo, doando energia, sabe, fazendo um monte de situações. Pessoas bem intencionadas é o que menos tem. Então quando você fala para o universo, ó, amparadores, seres de luz, estou aqui, ó, quero ajudar. Pode me pegar que hoje eu estou disponível. Eles vêm e vêm mesmo. Porque o que mais tem é gente carente, com problema, enfim. O que não falta nesse planeta aqui é a gente precisando de ajuda, né? Sim. Então, eu penso que eu me predisponho pelo menos para toda noite. Mas tem dias que eu falo, ó, hoje eu tô com todo o gás, toda a energia. Me leva aqui, vamos fazer assistência. Então, esse é um ponto também. E muitas vezes você não se recorda, mas você volta com a sensação de que alguma coisa aconteceu. Entendeu? Alguma coisa foi mexida. Alguma coisa foi... Teve uma vez mesmo que para mim foi uma da... Eu já aconteceu algumas vezes, mas foi muito marcante. Eu nasci em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Eu já moro em Foz, mas eu nasci em Campo Grande. E eu estava lá trabalhando numa escola, e quando eu cheguei na escola eu lembrei. Quando eu cheguei eu lembrei da experiência fora do corpo. Não tinha lembrado de nada. Acordei, tomei banho, nada. Quando eu piso na escola eu lembro da cena. Tava todo mundo ali. Era um bairro muito pobre. O bairro mais pobre da cidade na época. Jardim Noroeste, né? Um bairro, tem até um presídio no meio. Situação dificílima, né? E eu tava junto com os amparadores, eles me colocaram num banquinho assim, era um banquinho, tinha uma fila de pessoas ali para serem ajudadas. E a gente doa energia. Então eu tava naquele banquinho, vinha a pessoa, jogava energia nela, tudo pela vontade. Ela dava aquela acalmada, sabe? O emocional dela baixava, ela se equilibrava, saía, vinha o outro. E me chamou a atenção na fila, tinha animal, tinha tudo, tinha cachorro, tinha papagaio na fila, tinha... Aquela galera daquele bairro lá tava tudo ali, mas não era só eu. Eu lembrei do momento que eu sentei no posto principal para, ó, agora é tua vez de doar, entendeu? E eu voltei com aquele e falei, nossa, faz todo sentido esse bairro, essa situação, entendeu?
Então, esse é um tipo, tô falando de projeção assistencial. Você sai do corpo para ajudar os outros. E tem uma outra que eu faço que, para mim, é a técnica mais impactante que eu já vi na vida. É uma técnica de doação de energia. Para quem admite, acredita que a gente troca energia, que pensamento é poder e tal, tem uma técnica chamada TENEPS. TENEPS é tarefa energética pessoal. É uma energização à distância. E essa técnica é feita 50 minutos por dia, em média. 50 minutos é 1 hora. Todo dia. Não tem feriado, não tem domingo, não tem nada. Então é um horário fixo, você para doar sua energia. Tipo um grupo de oração. Não é porque é sozinho, é totalmente isolado, você é pessoal. Não tem ninguém, não tem nenhuma testemunha física. Entendi. Mesmo que tenha alguém na tua casa, a pessoa se isola, vai num quarto fechado, ali ela trabalha as técnicas de energia e depois se predispõe para esses amparadores que eles vão acoplar em você e vão pegar a tua energia para doar para quem está precisando. E nessa NEP a gente recebe pedido. Então você pode mandar um pedido, ó, fulano de tal, mora em rua tal, tá precisando. A gente recebe pedido de nome e endereço e o motivo é opcional. Às vezes a pessoa fica constrangida, né, envergonhada, mas a gente recebe por e-mail isso aí. Ah, é? A pessoa manda o nome, o endereço completo e a gente coloca numa caixa lá de assistência. E essa assistência dura de 1 dia a 6 meses. Casos mais bobinhos pode durar, bobinho entre aspas, né, mas casos mais fáceis pode durar 1 semana, 1 mês de ajuda. Casos mais hards até 6 meses de ajuda. É um envio de energias. Isso. Então você doa energia todo dia. Eu me preparei anos para fazer isso, porque não. Entende? Não tem feriado, é todo dia, até o fim da vida. É uma predisposição que você fala, eu quero doar quase 1 hora do meu dia para ajudar os outros. Então é uma energização que ela é mais interessante, primeiro, porque não é um passe magnético que não vai no centro espírita que é 1 vez na semana. Sim. Outra coisa, você não tem um aplauso. Ninguém fica ali, obrigado, você me deu. Não, é anônimo. Dá o papel lá, a gente doa e ninguém fica sabendo. Eu estou expondo porque você perguntou no processo pessoal, mas e também não é segredo dizer, eu dou não energia. Posso falar, Não tem nada disso. Mas não é uma coisa que a gente fica se gabando, até porque a gente também não tem noção do quanto que é energia, quanto que você ajuda, nem é bom saber, senão a pessoa pode ficar muito bitolada naquilo, entendeu? Bitolado no sentido de estou enviando energia suficiente ou não está sendo eficiente? Não, no sentido da pessoa se sentir muito arrogante ou ela querer... tá. Então não interessa, assim, os próprios amparadores, eles não dão muita... Não querem mostrar muito, mas volta e meia já sentir. Você sente a pessoa que está sendo ajudada. Eles mostram para você se tem visão, né, de quem está sendo ajudado, eventualmente, né? Que processo que é, se é... Às vezes você vê acidente de trânsito, vê o carro tudo batido, alguém estava ali, não sei nem onde o acidente aconteceu, nem porquê, nem quando, nem... Mas tá lá, você vê a cena do carro amassado, você vê alguém sofrendo, às vezes acontece, mas isso é eventual. Então você doa energia. Legal. Isso, agora, é uma técnica que para você fazer todo dia pelo resto da vida, tem que ter um comprometimento assim. Eu comecei em 2008, a gente nunca esquece, né? A data, um ano e tal. Porque eu levei anos pensando. Eu dava 6 meses, agora eu vou começar. Daqui 6 meses eu começo. Vi que minha vida estava tudo desorganizada. Não dá. Daqui 6 meses eu começo. Fiquei anos assim. A cada 6 meses eu ia começar. Até que quando foi o dia certo, final, agora é. Aconteceu um monte de coisa. Dá um livro, o primeiro dia dessa energização aí. Entendeu? E aconteceu tudo. E aí, então, desde 2008 eu faço. Eu não sou o único. Tem muitas pessoas. Do Brasil inteiro. No grupo, especialmente em Foz do Iguaçu, que tem um grupo maior que estuda experiência fora do corpo, estuda consciência. Essa técnica é muito mais difundida e tem muita gente que faz. Quem quer entrar, vocês são abertos a outras pessoas que querem ajudar, querem colaborar? Acho que vale. Você fala para entrar para esse grupo, para poder. Claro, é uma especialidade. Quem estuda as experiências fora do corpo chama projeciologia, que é a ciência da projeção lúcida. Logia estudo, né? Então estuda a experiência fora do corpo. E estudar a consciência chama conscienciologia. Não é cientologia do Tom Cruise, é o outro. É conscienciologia, estuda a consciência. E aí são voltados mais para o autoconhecimento, mas sempre utilizando as experiências fora do corpo, esses fenômenos para agregar para a pessoa. E, por exemplo, eu tive essa experiência que eu citei para você, que eu saí do corpo pela primeira vez, né? Mas ao longo da minha vida eu também tive vários fenômenos pequenos e quando eu falei, eu vou desenvolver, leva tempo. Então hoje eu consigo ter algum tipo de clarividência, de visão. Mas não é assim, eu não consigo ver assim, mas eu relaxado, sabe? Controlando a respiração, com certo foco eu consigo ver energia de ambiente, eu consigo ver consciências que estão ali. Nessa TENEPS eu consigo ver porque eu estou relaxado no ambiente mais
um ambiente mais na penumbra, eu tô tranquilo, é a minha casa, meu lugar, entendeu? Então eu fui desenvolvendo vários fenômenos. Eu consegui ter experiências fora do corpo, enfim, clareaudiência, telepatia, tem várias coisas que vai... Algumas você domina um pouco mais, outras você é meio amadorzão, você não consegue muito, mas você consegue. Qualquer fenômeno, ele é treinável. Seja saída do corpo, seja vidência, seja o que você quiser. Isso é bem curioso, né? Porque acontece por acaso, aí você fala, não sei quando vai acontecer de novo, se vai acontecer. Se vai acontecer. Mas, só pra você ter uma ideia, estima-se que experiência fora do corpo igual você teve não chegue a 1,5% da humanidade. Caramba. Que teve isso. Então você já está na minoria. Eu tô falando de experiência assim, espontânea ou autoinduzida. A EQM a gente não tem nenhuma estimativa global, mas eu não acho que deve passar de 5% da humanidade, mas nem lascando. Então, quem teve algum tipo de experiência dessa... Eu também tive uma experiência que eu não sabia que era fora do corpo, mas teve processo de vida passada. A primeira que eu tive, com 9 anos de idade. Caramba. E eu tive depois paralisia do sono, né? Eu tava lá, paralisia do corpo, a catalepsia estava travado ali na cama. Aí umas vozes falavam comigo, né? A primeira falou assim, vida boa, né? Voz grossa assim, vida boa, hein? E eu não conseguia gritar. Falei, mãe, tem alguém aqui em casa, né? Aí eu voltei, aí gritei, mãe. Ela foi lá, tem alguém aqui. Como tem alguém aqui? Acendeu a luz. Não tem ninguém aqui em casa, né? E aí eu comecei a ter vários fenômenos, mas o ponto é toda pessoa tem algum nível de sensitividade. E com Isso é mediunidade ou não? Mediunidade, sensitividade, parapsiquismo, paranormalidade. Então essa sensitividade, esse parapsiquismo, qualquer pessoa pode desenvolver, mas tem que ter a técnica e a consistência. Por exemplo, sair do corpo, ele é um dos fenômenos mais difíceis de desenvolver. Por quê? Porque é difícil? Não, mas é porque a prática é mais dificultosa. Você dorme uma vez por dia, certo? Então se a pessoa aplica uma técnica antes de dormir, se deu errado... 24 horas para tentar de novo. Então, teoricamente, uma pessoa que não está aposentada, que não pode fazer várias vezes durante o dia, ela tem 30 oportunidades no mês. É muito pouco. Sim. Tem técnica que você pode fazer de visualização, pode fazer 30 no dia, 50. Saída do corpo é mais complicado o processo, entendeu? Mas qualquer fenômeno é treinável. Ele é uma habilidade que você pode desenvolver. Então, eu tô não dizendo gera isso... muita frustração se não conseguir? Você fala, tentei 30 vezes esse mês, não rolou. Olha... Como que é essa evolução ainda de quem está entrando nisso? A evolução é lenta. Né? É muita paciência, né? Tem que ter. Então, nesse meio persistência. Nesse meio automático que a gente vive atualmente, não dá para você querer... não, em um mês. Se em um mês eu não sair do corpo, eu desisto. Olha, não é assim que funciona. 30 dias do mês que você teve. Às vezes um dia lá você chegou estressado, não fez nada. O outro você... Uma das coisas mais atrapalha, processo gastrointestinal. Você chegou antes de dormir, comeu aquela... Encheu a macarronada lá, comeu e foi dormir. Você não vai ter nada aquela noite, esquece. É impossível? Não, mas é muito improvável. Então, deitou de barriga cheia. Enfim, a pessoa vai ver tudo organizado o mês dela. Quanto que ela tentou mesmo? Foi uns 12, 15 dias. Uhum. Você vai desistir? Não dá. Então você tem que... Aí é que a gente fala, é a pessoa começar a gostar do processo, não do resultado. Quando você deita, aplica uma técnica, você está mais relaxado, você está mais introspectivo, você está voltando mais atenção para você, para sua realidade. Então, não vai ser deitado assistindo televisão, né? Sim. Não, tem várias coisas que atrapalham a saída do corpo. Televisão no quarto, celular na cama, você atrapalha até fisicamente. Se trouxer alguém de neuro, que ele já fala na questão da luz no olho, sim, no cérebro. Então, eu não tenho nada no meu quarto, nem TV, nem som, nem nada, na computador, nada. Porque o quarto é o local, é o meu momento. A hora que eu vou deitar, dando certo, dando errado, não importa. Eu tô ali porque deve entendeu? Então, você tem que mudar a mentalidade para você ser bem-sucedido. Esquece o resultado, esquece o processo de ser rápido. Vamos curtir o processo, ficar bem com a gente mesmo e ver o que acontece, entendeu? Animal. Porque aí você vai desenvolver. E é muito, eu acho assim, de todos os fenômenos da humanidade, né? Clarividência, mexer uma coisa com energia, né? Telecinese. Tem um monte de fenômeno que a pessoa fala, ouvir, né? Clareaudiência. Qual o fenômeno mais ignorado da humanidade? É a experiência fora do corpo. Você sai e perguntar, alguém já saiu do corpo? O cara fala, o quê? A alma deixar o corpo?
O que é isso, né? Que maluquice é essa? Que maluquice é essa? Quer dizer, a pessoa não sabe nem para que sabe que existe para ser hater, né? É ignorado completamente. A parte espírita também não gosta muito porque se você tirar... Todo mundo sair do corpo, você tira o papel do médium. O que você precisa do intermediário da religião? A religião vem de religare, que é você fazer a ligação com o divino. Se não precisa, se você não precisa de uma ponte, se você faz por conta própria... Qual é a função da igreja? Qual é a função você... do pastor, do teólogo, sei lá de Então, quem? e o problema religioso que traz a experiência com a morte? Já pensou nisso? Uma pessoa que fala assim, ó, eu saí do corpo, eu vi isso, eu vi aquilo, aí eu falo, ô padre, pergunta um padre, um pastor hoje, qual a versão oficial? Ó, isso não existe. A alma, só quando quando você morrer, tal, o espírito, a alma vai... Mas não existe. Alguma religião reconhece isso? O espiritismo reconhece, o hinduísmo também. Até certo ponto o budista sabe que tem várias que dão uma pisada de leve ali, entendeu? Mas a religião em si não tem. Porque, então, eu falei, você corta o intermediário. Existe vida após a morte? A gente falou, ó, se você sair do corpo, se você tiver uma experiência, você comprovou. Você não precisa do intermediário. Você cumpriu esse papel de entender a realidade por você mesmo. E a autocomprovação é uma das coisas mais sérias que tem, né? Porque pode chegar ao livro e falar assim, ó, não existe. Imagina alguém falar pra você, ó, Carlos, não existe internet. Só, cara... Tá comprovado que eu uso internet todo dia. Você vem falar pra mim que não existe? Não existe. Ó, esse livro aqui tá falando que não existe internet. Você dá banana pra pessoa, entendeu? Mesma coisa, alguém falar pra mim, ó, não existe vida após a morte. Ó, depois de tanta saída do corpo, cara, beleza, não vou brigar com a pessoa. Você não acredita, tá tudo certo, mas a autocomprovação... Mas em teoria é uma vida curta, porque ele vai reencarnar e vai evoluir. Ou não necessariamente? Como assim? Vida? Essa vida após a morte é uma vida que existe ali por um período. Isso. E você vai passar por um processo de evolução e vai voltar para esse plano. Sim. Agora, vamos pensar bem. Se uma pessoa dorme... Vamos admitir, falei de quando todo mundo, né, sai do corpo toda noite a dormir, tá certo? Se você dorme 1/3 da sua vida, você tá 1/3 fora do corpo, certo? Sim. Então a vida... Ou pior, ou você joga 1/3 da sua vida no lixo, né? Você não faz nada. Por isso que ter um colchão bom é importante. Então, olha o diferencial. A pessoa que reclama que não tem tempo, a saída do corpo já pode ser uma coisa diferente. Que ela vai, enquanto todo mundo dorme, ela tá vivendo. Ela tá vivendo, entendendo. Por isso que para uma pessoa aventureira, uma pessoa que quer descobrir, quer viajar, quer conhecer, é maravilhoso. Porque, cara, você não vai pagar nada. Você sai e vê as coisas, volta com a informação, sente um monte de coisa. Às vezes tem experiência ruim? Tem. Experiência negativa também. Igual você sair na rua e encontrar um cara aí mal-humorado, mal-intencionado. Tem experiência ruim, mas a experiência em si é maravilhosa. Então, se você nasce, você passa 1/3 dormindo, você passa boa parte da sua vida. Tem gente que dorme mais de 1/3, né? Então, passa boa parte da vida já meio desencaixado, mais pro lado de lá do que para cá. Então, agora, o período entre vidas depende muito. Isso aí não tem uma regra. Isso aí é muito particular. Pô, animal, velho. Pô, o assunto é muito curioso. Só tenho a agradecer por todo o esclarecimento. A gente tem uma pergunta que a gente faz aqui para todos os convidados. A gente é plugado, a gente é muito ligado com música. Queria entender de você, para a gente colocar na nossa playlist que a gente alimenta do Spotify, uma música que traga uma memória afetiva, que conte uma história importante da sua vida. Qual música que a gente alimenta? Uma música sua. Bah, essa me pegou de surpresa, hein? Olha, eu posso descrever... Tem várias, mas uma que eu posso colocar que eu acho que é muito marcante para mim não é querer ser elitista, mas é o final, não sei se é o padrão, mas é o final da Nona Sinfonia do Beethoven lá. Porque aquele final, especialmente quando você já viu aquele filme O Segredo de Beethoven? Não. Aqui no Brasil ficou esse nome, mas o nome é A Copista de Beethoven, o nome em inglês. Esse eu nunca vi. Esse filme mostra, e a gravação desse filme, tem uma cena que mostra a Nona Sinfonia, né? É uma exaltação, assim, eu fico extasiado. Tem momentos da minha vida que foram muito, assim, até sincronicamente, que a música apareceu, seja num comercial que era muito usado, em tudo que a parte publicitária usa muito, especialmente a parte do coro também. Então, essa música realmente foi... A Nis Não Dorma também, do Pavarotti, também é muito boa.
Mais uma só. Não, mas é a nona do Beethoven. Nona do Beethoven. Animal. Inclusive, olha que coisa interessante. Agora que eu falei, eu lembrei. Já teve muitas pessoas que tiveram experiências, não de QM, mas fora do corpo, que vê que em certos locais eles usam a nona sinfonia de Beethoven. E não se sabe se Beethoven copiou eles ou se eles copiaram Beethoven. Eu acho que eles copiaram Beethoven, porque Beethoven não teria como capacidade de captar uma música daquela, sabe, ainda mais quase surdo quando ele fez. Eu acho que... Não sei. Mas né? tem comunidades que usam certas músicas clássicas. Tem um filme que eu gosto muito, que é da Disney, que é o Soul. Ah, ótimo também. É que não fala sobre propósito de vida. Sobre... Então, que é muito mais profundo, não é um filme para criança, sim, necessariamente. Sim. Que você tá ali, tem a história do pianista, que, mano, a alma dele... E muitas atividades que eu faço, eu sinto como se, tô além, sabe? Tipo, tô aqui, o mundo parou em volta, ou tô pegando onda, tipo, não lembro de nada, tô tocando bateria, violão, é como se a alma saísse mesmo, e aí você tá totalmente concentrado. Ou então, às vezes, nos projetos que eu faço, porque eu gosto muito do que eu faço, né, de animação e finalização, às vezes passou, 3 horas e eu tava ali, concentração total, sabe? É como se... a alma saísse mesmo. Esse filme é muito legal. Sim. Quem dera um dia a gente puder ter uma... Eu não digo nem filme, mas eu já sempre pensava em animação. Imagina um relato extraordinário de quase morte, você coloca aquilo em uma animação. Deve ser um negócio dá pra fazer, assim. hein? Você tem uma assim, roteirizada? Daria pra pensar em algo. Existe um banco de dados internacional que tem milhares de casos, assim. Dá pra fazer, mano. Daria pra fazer. Tem diversos casos. Tem uma, por exemplo, até coisas mais simples. Por exemplo, uma mulher que ela viu os seres de luz, né, jogando energia para os médicos tratarem a coluna dela, tá toda quebrada. E aí depois eles saem dali, ela vê o vô dela, sabe? Tem coisa até mais simples. Nossa, vira roteiro muito bom. Que roteirizado, ou mesmo em desenho animado, a pessoa fala, nossa, que legal. Deveria... Vamos falar mais sobre isso. Quem sabe, né? Deixa suas redes sociais, para quem não conhece ainda, o seu canal. Como que as pessoas te encontram? Me encontro o canal no YouTube, o Dimensão Mental. Animal bem legal, gostei bastante. Temos Instagram, pequeno também, mas também é Dimensão Mental. E tem textos no dimensãomental.com.br, mas assim, esse de texto ainda não está muito para público de primeira vez. Tem uns termos mais técnicos que a pessoa pode entrar lá e ficar meio boiando. Mas tem glossário, tudo mais, dá para olhar. E quem quiser também tem o área dimensãomental.com.br, porque às vezes a pessoa fala assim, Alexandre, eu preciso de uma mentoria. Assim, eu não tenho tempo para nada, mas a pessoa quer contratar uma mentoria, vai lá, contrata a mentoria. Temos cursos que falam sobre emoção também. Está tendo um curso agora que está falando sobre culpa, rejeição, um monte de traços emocionais. Então o pessoal dá uma olhada lá, ver se tem algum curso que interessa. Livro também. Já escrevi ficção, falando de temas transcendentes também. Legal. Então, entra nesses sites aí. E quem quiser mandar também pedido de internet, pedido de energização, manda no contato dimensãomental@gmail.com. Boa. Então, manda lá o nome, o endereço da pessoa. Não precisa colocar o motivo, não. A gente vai ajudar a energizar. Se a pessoa... Mal não vai fazer. Se a pessoa, né, admite pelo menos, então coloca lá. Se alguém que faleceu, alguém que está com uma crise financeira, alguém que está com uma crise, enfim, emocional, manda pra gente o nome que a gente vai ajudar lá dentro do possível, né? Animal, parabéns. Obrigado. Veio de longe. Obrigado. Eu que agradeço o convite aí. Precisando, é só chamar. É isso, tamo junto. Obrigado a você que está aqui até agora. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.